Cromópolis nunca dormia. Não era por causa de máquinas zumbindo, nem pelo murmúrio interminável do tráfego aéreo que riscava o céu com linhas luminosas. A cidade não dormia porque sua essência parecia feita para brilhar incessantemente, como se o escuro fosse uma falha a ser corrigida. Cada cidadão exibia cores pulsantes que escapavam de sua pele, véus de luz que acompanhavam seus passos como auras, cintilando em padrões únicos. Essas auras não eram apenas reflexos da alma, mas moedas de valor social. Quanto mais forte era o brilho, maior era o poder da pessoa. Cada negociação, cada relação, cada olhar atravessado nas ruas, tudo era pautado pelo fulgor da aura pixel que habitava o corpo de cada indivíduo. Pixel, entretanto, caminhava invisível. Entre as avenidas de neon líquido, entre hologramas que dançavam nas vitrines e criaturas híbridas que exalavam ondas cromáticas intensas, ele parecia quase um espectro. Sua aura era um fio tênue, apagado, beirando a inexistência. Quando caminhava pela passarela suspensa do Distrito Central, as pessoas desviavam os olhos como se ele fosse um ruído visual que estragava a paisagem. Invisibilidade social. Era essa sua prisão cotidiana. E não importava quanto tentasse criar, sonhar ou se expressar, ninguém lhe dava valor. O brilho era a autoridade, e ele não tinha brilho algum. Pixel respirava fundo, tentando ignorar o peso daquela injustiça esmagadora. Seus dedos tremiam levemente, não de medo, mas de indignação. Cada vez que via alguém com uma aura saturada erguer o queixo e caminhar com passos firmes, sentia a ferida aberta dentro de si latejar. Ele não queria dominar o mundo. Não ambicionava riquezas. Seu desejo era mais banal e ao mesmo tempo mais devastador. Queria ser visto. Queria que sua arte fosse reconhecida. Que seu traço tivesse voz. Que sua tela não fosse condenada à sombra, só porque sua aura era acinzentada demais para brilhar em Cromópolis. O Brainflow era sua chance. A exposição anual não era apenas um evento, era uma espécie de tribunal supremo da criatividade. Uma única peça exibida lá era suficiente para condicionar o destino de qualquer artista. Apenas estar entre os escolhidos já significava que sua aura pixel se saturaria, ao ponto de ser impossível ignorá-lo. Para Pixel, essa não era apenas uma chance, era a única. Se falhasse agora, não teria outra oportunidade. O Brainflow estava prestes a começar. Dias talvez menos. O tempo lhe pressionava os ombros como grilhões, e quanto mais caminhava, mais sentia que sua própria existência se dissolvia nos becos iluminados por néons pulsantes, apagando-se antes mesmo de existir de fato. Mas havia um rumor que incendiava a cidade nos subterrâneos das galerias de arte ilegais. Um rumor sobre Monocromo, o recluso mestre digital, cuja obra raramente era exibida publicamente, era o mais enigmático entre os grandes artistas da cidade. Sua aura não apenas brilhava, ela cintilava em tons que pareciam desobedecer às leis da física. Vermelho líquido que se dissolvia em transparências azuladas. Preto absoluto que engolia a luz em torno. Falava-se que Monocromo possuía em seu ateliê um artefato único, jamais revelado aos olhos comuns. Uma obra viva e secreta capaz de redefinir a própria lógica das auras. Ninguém sabia o que era. Poucos tinham certeza de que realmente existia, mas todos desejavam. Para Pixel, aquele objeto era mais que um mito. Era a chave. Se tivesse coragem de roubá-lo, poderia trocar anonimato por eternidade. Seria o bilhete para o Brainflow. Mas a decisão era uma lâmina afiada. Entre a ousadia e o abismo, uma linha tênue tremia sob seus pés. Ele sabia que outros artistas obscuros já haviam tentado chegar mais perto do ateliê de Monocromo. Nenhum retornara ileso. Alguns desapareceram sem deixar rastros. A guarda de cibersegurança, vigilante perene da cidade, caçava sem piedade os que ousassem ameaçar os símbolos intocáveis de Cromópolis. E Monocromo, ao contrário do que sua reclusão sugeria, parecia sempre saber quem ousava espiar suas paredes. Pixel, porém, não tinha o luxo de hesitar. Sua aura já era o estigma de sua derrota, e a cada segundo perdido sua chance morria junto. Ele seguiu pela rua inclinada que conectava o Distrito Central às margens da Zona Cinzenta. Ali, longe dos corredores saturados de cor, as auras rareavam e mais sombras se infiltravam no concreto. Era um espaço onde os invisíveis como ele sobreviviam em silêncio, mas também era onde os rumores circulavam mais densos, onde a verdade e a mentira se mesclavam em vozes baixas. Pixel atravessou uma fileira de arcos holográficos que zumbia em tonalidades esverdeadas
e entrou em um café subterrâneo, onde artistas fracassados murmuravam em torno de mesas metálicas. Os olhos se voltaram para ele, e um esgar de desprezo percorreu os rostos iluminados por auras medianas. Ele era ainda menos que eles, ainda mais apagado. Mas não importava. Precisava de informações. Precisava de pistas sobre o ateliê onde repousava o artefato. A sensação de urgência ardia no peito como brasas. A injustiça era tão grotesca que chegava a ser visceral. Viver em uma sociedade onde o valor de uma alma se media em brilho e forma era um cárcere disfarçado de espetáculo. E Pixel não suportava mais ser algemado pelas cores que jamais possuiria. Ele sentou-se em uma cadeira encostada na parede do café. Um garçom quase o ignorou, mas lançou-lhe um cardápio com desdém. Cada gesto, cada olhar reafirmava: você não pertence. Nesse instante, Pixel sentiu uma centelha surgir dentro de si. Já não se tratava apenas de arte ou reconhecimento. Tratava-se de sobreviver à própria invisibilidade. De se provar vivo em uma cidade que o declarava inexistente. Então ouviu o sussurro, o nome, monocromo. Conversas cruzadas ditas em vozes abafadas como se fossem proibidas. Pixel fechou os olhos e concentrou-se. Frases fragmentadas surgiam. Guardado em espelhos, camadas infinitas. Só acessível durante o ciclo da lua ressonante. O coração de Pixel pulsava acelerado, rompendo o silêncio dentro dele. Era como se cada sílaba fosse um enigma montando sua trilha. E a decisão já estava tomada. Se o tempo era a lâmina sobre sua garganta, então correria em direção ao fio cortante. Se o mundo lhe negara brilho, roubaria o brilho do mundo. Pixel levantou-se e caminhou para fora, mergulhando novamente nas ruas de neon. Em seus olhos não havia mais apenas desespero, mas determinação. O medo estava lá, tão vivo quanto a noite cintilante, mas caminhava lado a lado com ele. Um pacto silencioso. Um homem invisível que ousaria enfrentar o intangível. No ar, a promessa de revelações inéditas serpenteava como eletricidade. E nada, nem a guarda da cidade, nem os artistas rivais, muito menos os segredos enterrados no coração do Brainflow, seriam capazes de detê-lo. Pixel avançava pelas vielas estreitas da zona cinzenta, onde os brilhos rareavam como estrelas encobertas por nuvens pesadas. Ali, era possível ver a cidade pelo avesso. Um mosaico de muros descascados, sinais quebrados e anúncios de neon piscando como corações em arritmia. As auras eram fracas, algumas já quase apagadas como a dele. Outras distorcidas em tons sombrios que refletiam desgaste, vício ou desespero. Era um espaço onde ninguém julgava diretamente, mas onde todos te observavam como predadores silenciosos. O submundo de Cromópolis não era cego ao brilho, apenas o via de maneira mais utilitária. Ali, uma aura era medida não pelo status, mas pela utilidade no mercado negro. Pixel hesitava, mas continuava andando. Tinha um objetivo claro: encontrar alguém que soubesse como atravessar os escudos digitais do ateliê de monocromo. Rumores traziam dois nomes à boca dos párias: Nexus, um decodificador lendário que trocava segredos por fragmentos de código roubado, e Umbra, um artista decadente que já tinha tentado competir com monocromo e quase enlouquecera no processo. Entre loucura e genialidade, era ali que Pixel encontraria o próximo passo para sua busca. Ele virou a esquina da Rua 44, descendo uma escadaria cercada por grafites holográficos que piscavam em camadas tridimensionais. Cada símbolo parecia olhar de volta, como se os próprios muros julgassem sua coragem. As palavras de outrora se repetiam em sua cabeça. Urgência. O Brainflow estava próximo. Cada minuto gasto sem um rumo definido era um corte na sua carne. Ou achava a entrada para o ateliê, ou seria condenado ao nada. No subterrâneo latejante daquela escadaria, um som o envolveu. Batidas eletrônicas misturadas a estalos metálicos, como martelos sobre ferro líquido. Uma porta deslizou, revelando um espaço vibrando em tons de roxo profundo misturado a azul sujo. Dentro, o ar estava pesado de fumaça digital. Partículas que reagiam ao toque, se desfazendo como areias luminosas. O lugar era uma arena improvisada, onde artistas exilados mostravam suas habilidades em performances caóticas. Auras instáveis vibravam entre explosões de imagens e esculturas flutuantes que se desfaziam ao contato. Pixel dificilmente passaria despercebido ali, mas, ao mesmo tempo, sua aura apagada lhe garantia uma espécie de anonimato incômodo. Ninguém lhe dava crédito,
Mas também, ninguém o encarava como ameaça imediata. Ainda assim, logo vieram os olhares irônicos. Um grupo de 3 artistas rivais encostados em uma coluna de ferro o fitava. Suas auras, embora não exuberantes como as que dominavam o centro da cidade, eram fortes o suficiente para irradiar cinismos coloridos que queimavam em ironia. Um deles, com fios de luz verde ácidos escorrendo pelos cabelos, sussurrou audível: "Olha só, o espectro resolveu dar as caras. O invisível acha que pode brilhar?" A injustiça coleou no fundo de Pixel como víbora. Ele apertou os punhos, mas não respondeu. Não tinha tempo para provocações. Precisava apenas encontrar Nexus ou Umbra. Só que cada passo adiante parecia aumentar a tensão, como se os corredores escuros respirassem sua insegurança. O tempo fervia dentro dele. Urgência, sempre urgência. Ele não podia demorar. Então a achou. No fundo da sala, sentada sobre uma pilha de cabos e sucata eletrônica, estava a Umbra. Sua aura era distorcida, um mosaico fragmentado de cores que pareciam se chocar em conflito eterno. Havia cicatrizes digitais atravessando-lhe o rosto, onde a pele parecia se fundir a espelhos quebrados. Seus olhos refletiam formas líquidas, como se fossem telas ligadas a outro mundo. Pixel sentiu um arrepio. Aquela mulher já tinha estado muito perto do coração daquilo que ele buscava. Demasiado perto. Ele se aproximou com cautela, mas Umbra falou antes, sem sequer olhá-lo diretamente. "Você não brilha. Isso significa 2 coisas. Ou é um idiota que pensa ter coragem, ou é alguém tão desesperado que a coragem virou sua última moeda." Pixel não recuou. Sua voz saiu firme, apesar da garganta seca. "Preciso entrar no ateliê de monocromo." A risada dela soou como vidro quebrando. "Você e metade das almas sem cor desta cidade. Sabe o que acontece com quem tenta? Os que não somem viram sombras, ecos sem corpo. Monocromo não protege apenas suas obras com paredes, mas com medos que se infiltram no sangue. Você acha que consegue atravessá-los com essa aura morta?" O silêncio que seguiu parecia pesar mais que qualquer resposta possível. Mas Pixel não se permitiu ceder. Apertando os dentes, soltou: "Não tenho escolha. O Brain Flow vai recomeçar. É minha única chance. Se eu falhar, deixo de existir." Umbra finalmente ergueu o olhar. Os reflexos líquidos em suas pupilas tremeram, como se buscassem espiar dentro do espírito de Pixel. Por alguns instantes, o tempo se suspendeu. Então ela disse: "Se realmente não tem escolha, vai ao encontro daquilo que todos temem. O artefato de monocromo não é só uma obra. É um segredo vivo. Aquilo não apenas brilha. Aquilo decide o brilho de quem o toca. Mas há um preço. Um preço que ninguém ainda sobreviveu para contar." A revelação caiu sobre Pixel como um trovão. Sua mente oscilou entre medo e excitação. O artefato não apenas saturava a aura de quem o possuísse. Ele escolhia. Ele julgava. Era mais do que roubar brilho. Era se submeter a uma entidade misteriosa que talvez acolhesse ou consumisse. E ainda assim, era o único caminho que tinha. Umbra se inclinou para a frente, a voz agora grave como uma ameaça murmurada. "Se insiste, procure Nexus. Ele conhece os escudos do ateliê. Mas lembre-se, a entrada não é feita de portas, mas de reflexos. Nada é o que parece diante de monocromo." Pixel se levantou com um nó na garganta. Não sabia se havia ganho uma oportunidade ou uma sentença de morte. Mas suas pernas o conduziram firmes porque sua urgência queimava como fogo vivo. Em cada passo a certeza crescia. O que estava prestes a confrontar não era apenas a guarda, nem artistas rivais sedentos pela mesma chance. Era um segredo muito maior, enterrado sob o brilho artificial de Cromópolis. Algo antigo, perigoso e talvez impossível de deter. Nas sombras atrás de si, Umbra murmurou algo que quase se perdeu no barulho ao redor. Às vezes, desaparecer é melhor do que ser visto. Pixel, no entanto, não olhou para trás. Pixel percorreu um corredor de concreto rachado, onde a iluminação de neon falhava em intervalos, lançando-o ora em penumbra, ora em clarões azulados que faziam seu corpo parecer transparente. O nome Nexus ecoava em sua mente como um mantra, um fio de esperança, e ao mesmo tempo um risco impossível de medir. Umbra havia lhe dado a direção, mas não a certeza. E nos subterrâneos de Cromópolis, seguir direções era como seguir uma mentira em construção. A umidade impregnava o ar. Canos gotejavam sobre a passagem, criando reflexos trêmulos que lembravam olhos vigilantes.
Pixel sabia que cada canto poderia esconder alguém observando. Algum rival à espreita. Não era o único desesperado pelo artefato de monócromo. Alguns viam a chance no Brainflow como redenção, outros apenas como domínio, e fariam qualquer coisa por isso. A cada passo ele se lembrava das palavras de Umbra. A entrada não é feita de portas, mas de reflexos. Aquilo não era apenas um aviso, mas uma ameaça velada de que a realidade diante de monocromo se dobrava como vidro quebrado. Pixel parou numa porta com símbolo holográfico queimado. Era o lugar. O refúgio de Nexus. Ele respirou fundo, ergueu a mão para tocar o sensor. Mas foi então que ouviu o som metálico atrás de si. Não se tratava de passos comuns. Era o ritmo mecânico e sincronizado da guarda de cibersegurança. O exército invisível de Cromópolis movia-se rápido, usando sensores de aura para localizar potenciais infratores. Pixel sentiu o gelo percorrer sua espinha. Como poderiam estar atrás dele tão cedo? Talvez Umbra o tivesse denunciado. Talvez estivesse sendo vigiado desde que dera os primeiros passos fora da zona cinzenta. Antes que pudesse reagir, o corredor explodiu em claridade. Refletores holográficos rasgaram as sombras e revelaram figuras gigantescas, cobertas por armaduras feitas de fragmentos de código ativo. Seus rostos eram máscaras projetadas, sem olhos, sem boca, apenas superfícies de vidro líquido onde algoritmos se reconfiguravam em tempo real. Guardas. 5 deles. Um deles ergueu a mão e o ar tremeu. Indivíduo de aura apagada detectado em perímetro restrito. Ecoou uma voz metálica modulada. Impossível de identificar gênero ou tom humano. Situação classificada como anomalia. Submeta-se à avaliação. Pixel recuou instintivamente. O coração martelava como um tambor, prestes a rachar suas costelas. Não podia ser agora. Não podia fracassar antes mesmo de encontrar Nexus. Sua mente queimava com a injustiça. Ele não estava destruindo nada. Não havia feito nada ilegal. Só buscava uma chance de existir. Mas em Cromópolis, ser invisível já era crime silencioso. A cidade não tolerava silêncio. Exigia brilho, exigia cor. Quem apagava perturbava o ritmo. E por isso precisava ser eliminado ou absorvido. Eu não pertenço a vocês, gritou Pixel mais para si mesmo do que para as figuras diante dele. Eu pertenço àquilo que ainda não nasceu. Os guardas avançaram. O som de suas armaduras era como dentes arranhando o vidro. Pixel correu para o lado, mergulhando atrás de uma coluna metálica. Fragmentos de energia atingiram a parede, destruindo placas de concreto e abrindo crateras luminosas ardendo como brasas. Estava encurralado. Se fosse capturado ali, seria apagado do sistema, excluído como um erro indesejado. Uma risada distante ecoou. Não vinha dos guardas. Era alguém mais. Uma sombra surgiu do fundo do corredor, um vulto humano envolto em mantos digitais que ora borravam sua forma, ora a distorciam, como se a realidade não o contivesse totalmente. Um código ilegal em carne. Já esperava você, disse a figura. Sua voz era múltipla, como 1000 vozes sobrepostas, cada uma em tom e velocidade diferentes. Umbra sempre manda os desesperados na minha direção, e você parece ser o mais desesperado deles. Era Nexus. Os guardas mudaram sua postura. Parte deles recuou, parte avançou, mas todos hesitaram. O nome Nexus parecia carregar peso até mesmo sobre algoritmos programados. Pixel percebeu que estava numa encruzilhada viva. Ou era destruído pela guarda, ou entrava no labirinto vivo que Nexus representava. Você quer o ateliê de monocromo, não é? Nexus perguntou, avançando lentamente. Seu rosto nunca era o mesmo, variando entre silhuetas de desconhecidos, vozes de crianças e gritos distorcidos. Todos querem. Mas me diga, você está pronto para enfrentar reflexos? Um dos guardas disparou um raio de energia contra Nexus. O corpo dele se fragmentou em 1000 pedaços de luz, cada qual refletindo a imagem do disparo como se fosse um espelho líquido. O raio se multiplicou, mas nenhum atingiu o alvo verdadeiro. Nexus reapareceu atrás deles, rindo em desdém. Pixel observava, dividido entre assombro e terror. Seu corpo tremeu ao entender. Aquele ser não estava limitado pelas regras comuns. Era um artista e um algoritmo. Um humano e uma falha de código. Um paradoxo ambulante de Cromópolis. Escolha, invisível, disse Nexus, fixando-o por um instante. Ou desaparece sob o peso da ordem desta cidade, ou se perde comigo nos reflexos até descobrir quem realmente é. Pixel não hesitou.
Correu em direção a Nexus. Os guardas rugiram em ruídos metálicos e avançaram, mas o mundo ao redor se dobrou como vidro líquido. O corredor derreteu em formas translúcidas, transformando-se em um labirinto de espelhos intermináveis. Cada reflexo mostrava Pixel de formas diferentes, mais jovem, mais velho, derrotado, triunfante. Todos eram ele, e nenhum era. Nexus caminhava à frente, sempre em movimento, sua forma sempre distorcida pelos fragmentos dimensionais. O som dos guardas ainda ecoava ali dentro, mas distante, como vozes que não atravessavam totalmente. Pixel entendeu. Estava agora em um espaço onde o tempo e a lógica não obedeciam ao real. Estava no domínio de Nexus. Você quer o artefato, disse Nexus, sua voz espalhada em todos os reflexos. Então se prepare. A injustiça de Cromópolis não é nada comparada ao que existe por trás da obra de Monocromo. A obra não apenas dá brilho, mas retira, decide, pula de um para outro, absorve, escolhe. Já viu esperança se transformar em sentença? Já viu sonhos se converterem em condenação? Pixel fechou os olhos. Sentia medo, sim, mas sentia algo mais. A centelha que nunca abandonara. Esperança em forma de obstinação. Mesmo assim, disse ele firme, eu quero. Os reflexos tremeram. Um silêncio denso caiu, e então Nexus riu. Então seja bem-vindo ao espelho. O espelho não era apenas vidro. Era um horizonte em colapso. Assim que Pixel atravessou os corredores dobrados criados por Nexus, entendeu que já não caminhava em Cromópolis, mas numa fronteira onde realidade e ilusão se costuravam em linhas falhas. Cada passo ecoava tanto no chão esfumaçado, quanto nos reflexos ao seu redor, como se estivesse em 100 lugares ao mesmo tempo, prisioneiro de versões fragmentadas de si. Diante dele, dezenas de reflexos surgiam lado a lado, mas nenhum igual. Alguns mostravam Pixel com a aura que sempre desejara, saturada, vibrante, ofuscante como a de um verdadeiro artista de renome. Outros revelavam-no destruído, engolido pela própria ausência de brilho, mendigando migalhas diante de plateias invisíveis. Em alguns ele ria de triunfo, em outros chorava em agonia. O labirinto não apenas o cercava, ele o julgava. Nexus caminhava à frente, sua figura oscilando como imagem mal renderizada, oscilando entre humano, código e sombra. Sua voz vinha de todos os lados, refletida em ecos metálicos. Este é o teste que todo aspirante ao artefato deve enfrentar. Monocromo não protege sua obra com guardas de carne ou ferro, mas com a verdade que ninguém suporta ver. Quem atravessa precisa encarar a si mesmo. E me diga, invisível, você aguenta olhar para aquilo que nunca quis admitir? Pixel respirou fundo. O ar parecia líquido, pesado, difícil de engolir. Cada reflexo chamava sua atenção como se fosse uma fera tentando puxá-lo pelo braço. Em um deles, viu-se triunfante, ovacionado no palco do Brainflow, suas obras flutuando diante de multidões, sua aura incandescente. O desejo queimou dentro dele com intensidade quase dolorosa. Em outro, via-se humilhado, capturado pela guarda de cibersegurança, arrastado pelas ruas em silêncio, exposto como exemplo vivo do que significava fracassar em Cromópolis. O medo veio voraz, mordendo sua confiança. O coração batia como tambor em frenesi. Nexus não parava. Todos falam de injustiça. Todos falam de urgência. Todos querem o brilho porque acham que ele cura suas dores. Mas e se o brilho for a maior prisão? E se a sombra for a verdadeira liberdade? Você já se perguntou isso? Pixel não respondeu. Talvez porque não tivesse coragem. Talvez porque a pergunta fosse maior do que qualquer resposta. De repente, o labirinto reagiu. Um reflexo avançou para fora do vidro. Era ele mesmo, com a aura saturada, um Pixel que vencia. Essa cópia sorriu com um misto de arrogância e compaixão. Veja, eu sou o que você quer ser. Se aceitar que sou mais forte, posso tomar seu lugar e você descansará. Sem dor, sem luta. Apenas reconhecimento imediato. Pixel recuou instintivamente, mas logo outro reflexo emergiu. Era ele derrotado, ajoelhado no chão, os olhos vazios. Você já está morto, disse a cópia distorcida. Ninguém te enxerga. Por que insiste em existir? Pixel ofegou. Estava cercado por versões de si mesmo. Todas gritavam, todas o acusavam. Todas estendiam as mãos para arrastá-lo. O medo era sufocante. Não havia para onde correr. Um peso imenso de injustiça o esmagava. Era como se todo o desprezo da cidade, cada olhar que o julgara invisível,
agora tivesse encontrado forma e voz através daqueles reflexos. Então lembrou das palavras de Umbra, quase um sussurro enterrado atrás da mente. A entrada não é feita de portas, mas de reflexos. A realização o atingiu como uma lâmina afiada. Ele não precisava fugir. Precisava atravessar. Pixel avançou, mesmo com os reflexos tentando agarrá-lo. Empurrou-o de aura vibrante, rasgando sua imagem em luz fragmentada. Atravessou o derrotado que se dissolveu em sombras líquidas. Cada passo era uma luta contra espectros internos. Cada movimento era a reafirmação de que ainda queria existir, de que seu lugar ainda não estava selado. Você resiste, disse Nexus, observando com olhos múltiplos. Interessante. Mas resistir não basta. Se quiser enfrentar Monocromo, terá de escolher qual reflexo carregar. Não existe vitória sem perda. Não existe entrada sem sacrifício. A questão é, o que você está disposto a abandonar? Pixel parou. O corredor diante dele se multiplicava em centenas de bifurcações, cada uma levando para uma versão diferente de si. Célebre, desconhecido, destruído, enaltecido, amado, ignorado. Uma ilusão infinita, uma prisão delicadamente arquitetada. Por um instante, o desespero quase o dominou. Mas então veio a lembrança de por que estava ali. Não pelo desejo cego de brilho, mas pela necessidade brutal de ser reconhecido como artista, como existir diante dos outros. O Brainflow não era apenas uma exposição. Era a única porta de entrada para sua alma ser vista antes que o tempo o apagasse. Abro mão do medo, murmurou Pixel, fechando os olhos. Quando os abriu, o labirinto estremeceu. Os reflexos ao redor ruíram como vidraças atingidas, espalhando-se em fragmentos que se dissolviam em luz. O caminho se alinhou à sua frente, mais estreito, mais real. Nexus girou a cabeça com curiosidade estranha, como um predador admirando a presa que sobreviveu mais do que devia. Interessante, disse em voz baixa. Você fez uma escolha. Abandonar o medo. Mas cuidado. O medo às vezes é a única força que impede a queda. Pixel seguiu, ofegante, mas determinado. O labirinto parecia menos agressivo agora, embora ainda instável. Reflexos ainda se moviam, mas observavam em silêncio como se aceitassem a decisão. O caminho o conduzia a um portão translúcido, pulsando como membrana viva. É aqui que entrego você para o verdadeiro jogo, sussurrou Nexus. Adiante está a rota que leva ao ateliê de Monocromo. Mas lembre-se, os reflexos podem ter se dissipado, mas as escolhas sempre cobram. Você acha que roubando o artefato terá apenas brilho, mas haverá algo mais, algo que ainda não compreendeu. Antes que Pixel pudesse perguntar, Nexus desapareceu, desfazendo-se em linhas de código que se espalharam pelos fragmentos restantes do labirinto. Pixel respirou fundo. Uma mistura de medo e adrenalina pulsava dentro dele. Não sabia se estava indo para a conquista de sua existência ou para o próprio fim, mas sabia com absoluta convicção que não podia parar, e atravessou o portão. O portão translúcido se fechou atrás dele como se tivesse engolido sua sombra. Pixel sentiu o chão vibrar sob seus pés, e pela primeira vez desde que entrara no domínio de Nexus, a atmosfera parecia sólida. Ainda assim, a estranheza não o abandonava. O espaço diante dele era uma mistura de cidade e memória. Arranha-céus despidos de luz, paredes cobertas por ruínas de grafites holográficos que se repetiam infinitamente, formando padrões de mandalas que giravam em ritmo próprio. Era como se o território de Monocromo fosse um organismo vivo, um espaço construído não para ser habitado, mas para testar aqueles que ousavam se aproximar. Pixel respirava fundo enquanto avançava, sentindo cada músculo tensionar-se. O silêncio aqui não era vazio. Ele era carregado, como se milhares de olhos invisíveis o sondassem de trás das superfícies. Seu corpo reagia. O choque de ter atravessado o labirinto de Nexus ainda vibrava dentro de seu peito. Ainda sentia o estremecimento dos reflexos quebrando-se. Ainda ouvia os gritos de suas versões derrotadas ecoando no fundo da mente. Mas não tinha tempo para hesitar. O Brainflow estava próximo. O prazo era o tambor constante que o empurrava para frente, que o obrigava a seguir sem descanso. Foi então que começaram as distorções. As luzes dos prédios falidos piscavam em intervalos erráticos, e a cada falha, uma nova forma surgia no espaço. Silhuetas humanas de pura sombra, imóveis, assistindo. Quando Pixel piscava, desapareciam. Quando piscava de novo, estavam mais perto. Nenhum som.
Nenhuma ameaça visível. Apenas a pressão psicológica de que estava sendo avaliado. No centro de uma praça deserta, ele encontrou o primeiro obstáculo direto. Uma escultura monumental elevava-se diante dele. 3 figuras entrelaçadas, feitas de obsidiana líquida. Cada rosto parecia estar chorando luz branca que escorria até formar rios no chão. No pedestal, uma inscrição pulsava em holografia viva. Ninguém entra sem oferecer sua verdade. Pixel aproximou-se lentamente. O ar tremia ao redor da escultura, como se fosse uma membrana que esperasse sua decisão. Lembrou-se das palavras de Nexus. Não há entrada sem sacrifício. Sentiu medo, mas também uma dose ácida de raiva. Sempre exigiam dele algo. A cidade exigia brilho. A guarda exigia conformidade. O mundo exigia silêncio de sua invisibilidade. Agora, para entrar no ateliê, exigiam sua verdade. Ele fechou os punhos. Qual era a sua verdade? Ser invisível? Ser uma alma apagada? Ou ser alguém sufocado pela injustiça de um sistema que determinava vidas pela intensidade da cor e não pela essência da criação? Sua voz saiu rouca, porém firme. Minha verdade é que nunca tive brilho. Mas não é porque não mereço. É porque vocês roubaram. A cidade rouba de quem não se encaixa. Monocromo, Brainflow, todos vocês alimentam-se de cor e deixam os outros desvanecerem. Minha verdade é esta. Eu existo, mesmo sem queiram. As figuras da escultura estremeceram. A luz branca de suas lágrimas gotejou mais intensamente, criando um rio brilhante que se abriu em 2 caminhos. Mas apenas um pulsava forte, quase exigindo ser trilhado. Pixel respirou fundo e seguiu naquela direção. As sombras que o observavam se dissolveram no ar. Por um instante, ele sentiu que havia conquistado um fragmento de respeito de algo maior, invisível, que testava cada um de seus passos. O caminho se estreitou até virar um corredor de espelhos rachados. Cada reflexo mostrava partes de monocromo, ou fragmentos de sua obra. Era impossível dizer. Fragmentos de telas vivas pulsavam nas superfícies. Cores que não existiam no espectro humano, sombras que absorviam outras sombras, figuras humanas cujas feições dissolviam antes de se consolidar. Pixel não sabia se eram apenas projeções ou se estava espiando diretamente a genialidade do artista mais recluso da cidade. A tensão aumentava. Seu coração batia irregular. O ateliê não estava distante, conseguia sentir. Sua intuição lhe dizia que já respirava o mesmo ar onde o artefato repousava. E, ao mesmo tempo, um pressentimento feroz lhe dizia que não sairia dali ileso, mesmo que conseguisse tocá-lo. Foi então que ouviu um som diferente. Ecoava como o ferro arranhando pedra, vindo do outro extremo do corredor. Pixel parou, tentando controlar sua respiração, mas o som se intensificava. Do espelho mais à frente algo começou a emergir. Uma sombra com sua própria forma. Mas havia uma diferença brutal. Esse reflexo tinha uma aura, não apenas vibrante, mas monstruosamente saturada, brilhando em excesso, ofuscando tudo ao redor. A cópia sorriu. Um sorriso cruel, deformado, carregado de triunfo. Então, você finalmente chegou até aqui, disse o reflexo, sua voz como um eco sem corpo. Mas não pense que conseguirá roubar o artefato. Ele é meu. Sempre foi. Você não passa de um borrão apagado. E eu sou o teu oposto. Eu sou o que você sempre quis ser. Pixel travou. Reconhecia o inimigo que se erguia diante dele. Não era monocromo, não era a guarda, não eram rivais de carne. Era sua própria imagem distorcida. O reflexo do desejo que nutrira a vida inteira. Seu confronto direto não era contra outro, mas contra si mesmo. Agora armado com tudo o que lhe faltava. Ele respirou fundo. O medo estava ali, massivo, insuportável. Mas junto com ele algo mais. A certeza de que o tempo se encurtava. O Brainflow estava prestes a começar. Ou enfrentava aquele reflexo agora com todas as forças, ou sua chance seria apagada para sempre. Urgência, injustiça, esperança. Tudo se condensava naquele instante. Pixel ergueu a cabeça e avançou. A criatura diante dele não era apenas um reflexo. Era um julgamento. Um fragmento distorcido de tudo o que Pixel sempre desejara e nunca tivera. Seu duplo irradiava uma aura colossal. Um sol líquido que enchia o corredor de espelhos e fazia as superfícies trêmulas vibrarem em uníssono. Era como encarar a própria glória roubada, devolvida agora como inimigo. Olhe para mim, disse o reflexo, sua voz reverberando como um trovão em caixa de vidro. Veja o que você poderia ter sido.
O que sempre sonhou. Reconhecimento, autoridade, brilho que cega e obriga os outros a se curvarem. Você acha que pode chegar ao ateliê sem antes derrotar isso? Sem antes derrotar a si mesmo? Pixel sentiu suas pernas fraquejarem, mas não havia recuo possível. O corredor atrás dele já havia se fechado. As superfícies fundindo-se numa muralha negra. O caminho era apenas para frente, ou para dentro de si. O reflexo deu o primeiro passo. Cada movimento fazia o tecido do espaço distorcer, como se gravidade e luz obedecessem a uma lei diferente em torno de sua existência. Quando ergueu os braços, fragmentos de espelho se desprenderam das paredes e flutuaram no ar, formando lâminas vivas de brilho. Pixel recuou, mas suas mãos tremiam não de covardia e sim de indignação. A injustiça lhe queimava as veias. Aquela sombra exibia o que ele nunca tivera, não por falta de talento, mas por ser condenado desde o nascimento por uma aura apagada. Era isso o que Cromópolis fazia. Roubava chances, roubava existências, elevava uns enquanto apagava outros como se fossem poeira descartável. Essa aura falsa não te dá alma, disse Pixel, sua voz baixa, mas dura. Você é só o reflexo do que a cidade quer, não do que eu sou. O reflexo riu. O som ecoou como cacos se partindo. Então lançou a primeira lâmina. Pixel rolou para o lado, ouvindo o ar cortar-se à beira de sua pele. O vidro vivo atingiu a parede, abrindo rachaduras que expeliram luz líquida. Outro disparo veio. E outro. Cada vez mais veloz, mais intenso, como se o reflexo jogasse contra ele todo o peso do desejo reprimido. Enquanto desviava, Pixel sentiu a urgência crescendo. Não era apenas um combate físico, mas a prova definitiva de quem era. E se não vencia, seria destruído não apenas no corpo, mas na alma. Você nunca vencerá, berrou o reflexo avançando. Porque no fundo você me deseja. Você me alimenta com cada olhar invejoso, cada frustração, cada noite em que chorou pedindo brilho. Eu sou você. E sou mais forte. A raiva explodiu em Pixel. Pela primeira vez ergueu as mãos como se elas próprias fossem armas. Não sabia o que fazia, mas algo emergiu. Uma centelha. Seus dedos começaram a emitir vibrações sutis, pequenas mas reais. Linhas de código luminoso escapejando como tinta vazando de um traço artístico. Seu coração disparou. Não era aura. Não no sentido comum. Era algo diferente. Uma força interior que não buscava impressionar, mas expressar. Arte pura. Ele desenhou no ar com os dedos e, de repente, o vazio se iluminou. Uma figura nasceu. Um quadro suspenso, feito de linhas vibrantes que pulsavam como batidas de coração. Diante do artefato, tudo o que não fosse verdade se despedaçaria. Pixel fechou os olhos e respirou fundo, tentando segurar o fio tênue de coragem que ainda lhe restava. Eu sou Pixel, disse em voz baixa, mas firme. Sou invisível. Não tenho brilho. Mas isso nunca me tornou inexistente. Minha arte existe, mesmo sem olhos para vê-la. E se você escolher me apagar como todos fizeram, ainda assim lutei. Ainda assim pintei o mundo à minha maneira. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, como se a câmara inteira respirasse junto, o artefato mudou de forma. Agora era uma janela de luz, mas não revelava a câmara em que ele estava. Era outra coisa. Uma visão. Pixel encarou. E viu Cromópolis, mas não como a conhecia. Uma cidade quebrada, sem auras. Sombras cinzentas vagavam, sem brilho, sem identidade. Ruas apagadas, telas em branco, ausência total de cor. E então, lentamente, percebeu o que acontecia. Do centro da cidade erguia-se um vórtice de pura energia devorando tudo. Era o artefato. Não como estava ali, contido, mas solto, descontrolado. Mais uma onda de imagens, multidões em êxtase no brain flow. Suas auras saturadas, vibrantes, ardendo como labaredas. Mas no fundo, nos olhos que brilhavam demais, Pixel via algo terrível. Essas pessoas estavam sendo consumidas. Cada explosão de cor era sugada em linhas invisíveis, convergindo para um ponto além do palco. O brain flow não era celebração, era coleta, era colheita. Pixel recuou, sufocado pela revelação. O murmúrio tornou-se mais claro dentro dele. A voz do artefato crescendo como trovão contido. Eles acreditam no brilho. Eles se alimentam da mentira. Cada aura pixel é só fragmento de mim. Quanto mais desejam, mais eu sou. Monocromo tentou conter, mas ninguém contém a fome. Quer me possuir? Então aceite, terá de me oferecer tudo. Pixel sentiu as pernas falharem.
O artefato não apenas saturava a aura de quem o tocasse, ele se nutria dela. Era por isso que tantos artistas desapareciam. O Brain Flow era um ritual disfarçado de exposição, um sacrifício coletivo para manter o equilíbrio de Cromópolis. A cidade brilhava não porque produzisse vida, mas porque sacrificava vidas a cada espetáculo. Mentira, sussurrou Pixel, a voz rouca. Tudo uma mentira. E naquele instante algo dentro dele se rompeu. Não de fragilidade, mas de ira. A injustiça atingiu um grau insuportável, visceral. Toda a sua vida fora apagada. Invisibilizada por um sistema que mesmo para os brilhantes era apenas uma farsa ensanguentada. Brilho roubado, alicerçado no sacrifício de massas. Ele ergueu os olhos para o artefato, as mãos tremendo, mas o olhar firme. Se me quer, disse, terá de me aceitar como sou. Não vou me oferecer em pedaços. Não sou combustível do seu banquete. Sou o criador. E crio até do nada. A câmara estremeceu. O artefato oscilou em fúria, sua forma vibrando entre tela, escultura, olho e vazio. Reflexos explodiram, mostrando fragmentos de diferentes futuros possíveis. Pixel aclamado, pixel derrotado, pixel inexistente, pixel transfigurado em sombra. Cada linha possível era aberta diante dele. E então ele ouviu novamente a voz de monocromo, não vinda de fora, mas misturada às vibrações do próprio artefato. Agora entende por que ninguém o roubou? Porque ninguém voltou? Isso não é prêmio, é fardo. O artefato escolhe não quem deseja brilhar, mas quem ousa enfrentar a extinção. Pixel sentia o medo devorá-lo por dentro. Se aceitasse a ligação com o artefato, podia alcançar o Brain Flow, sim, mas também podia ser apagado no processo, consumido como todos os outros. Se recuasse, tudo estaria perdido, invisível para sempre. A respiração pesava. A urgência se tornava extrema. Sabia que o tempo fugia rápido. Lá fora, Cromópolis se preparava para o espetáculo. A cidade saturada de expectativa, a guarda rondando cada sombra, artistas tramando. Se não saísse daquele lugar com algo real, estaria condenado. Tensão, medo e esperança. Era tudo o que restava no centro da tempestade. Pixel avançou um passo adiante. O artefato pulsou mais forte. O chão se quebrou em espelhos. O ar pareceu implodir na sua garganta. Mas ele ergueu a voz. Então me teste. Se está vivo e se decide, que decida sobre mim. Mas saiba, não vim para ser alimento. Vim para roubar sua verdade da prisão. A explosão aconteceu de súbito. Luz e escuridão engoliram o salão inteiro. Fragmentos de realidade voaram como lâminas. Pixel não sentiu o corpo cair. Sentiu apenas que era sugado para dentro do artefato. Não como ladrão, mas como réu. E o julgamento começara. O mergulho não foi queda nem voo. Foi dissolução. Pixel sentiu o corpo se fragmentar em milhares de linhas de cor. Como se ele próprio tivesse se tornado uma pintura desmontada, espalhada em infinitos pedaços. Não havia chão. Não havia ar. Apenas um oceano de reflexos intermináveis, onde cada fragmento dele se repetia em possibilidades. O artefato sussurrava em cada partícula. Sua voz múltipla, cruel e sedutora. Você pediu para ser visto. Agora todos os seus eus estão diante de mim. Qual deles deseja salvar? Pixel tentou se recompor, mas tudo ao redor se dissolvia. Cada reflexo mostrava uma vida diferente. Em um ele triunfava no Brain Flow, ovacionado, sua aura saturada em explosão divina. Em outro vagava como um mendigo, apagado, esquecido, esmagado pela indiferença. Em outro nunca chegara até aqui. Fora capturado pela guarda, apagado como um erro do sistema. Cada possibilidade viva, latente, pulsava diante dele. E todas o observavam como juízes silenciosos esperando que escolhesse. Não! Gritou. Sua voz ecoando como linha de tinta borrada sobre papel molhado. Não vou escolher um deles. Eu sou todos. Minhas vitórias, minhas derrotas, minhas vergonhas, meus traços, meus erros. Se quiser me devorar, devore-os todos. O artefato tremeu. As possibilidades estremeceram, os reflexos se quebrando em ondas de vidro. Um rugido ressoou mais profundo que qualquer som humano. Você não entende. O mundo precisa de definição. Precisa de brilho. Precisa de contraste. Não de sombras que se acreditam inteiras. O Brain Flow é o palco, e eu sou o filtro. Só existe arte quando existe sacrifício. O que você me oferece? Pixel fechou os olhos. Cada fibra do seu ser ardia. O medo explodia, esmagador. Mas no coração desse medo algo batia mais forte. A injustiça não era apenas contra ele.
Era contra todos os apagados. Contra todos os que perderam sua vida para o espetáculo do brilho. Contra aqueles que nunca puderam existir porque haviam sido colhidos por essa fome travestida de arte. Eu ofereço minha dor, disse enfim, sua respiração tremendo. Eu ofereço cada instante em que fui invisível. Cada exílio forçado, cada riso irônico jogado contra mim, mas não sacrificarei minha essência. Não darei o que sou para manter sua mentira. Minha verdade é minha arte. Ela não é moeda. Ela não é combustível. Ela é meu grito. Nesse instante o vazio sacudiu-se. Algo dentro do artefato reagiu não com fúria, mas com hesitação. Como se, pela primeira vez em eras, ouvisse um eco que não se curvava. E então vieram os juízes. Do horizonte de reflexos emergiram figuras colossais. Humanoides feitos de vidro rachado e luz pulsante. Seus rostos eram lisos, sem olhos ou boca. Mas cada superfície refletia cenas do passado de Pixel. Uma infância apagada, uma adolescência repleta de tentativas sufocadas. Noites solitárias criando sem audiência. Eles eram a personificação de sua história. Mas agora vestidos de tribunal, um deles ergueu a mão. A voz veio como trovão. Acusado. Viver sem brilho. Desafiar a ordem da cidade. O segundo se aproximou. Acusado. Desejar a glória que não lhe pertence. O terceiro rugiu. Acusado. Quebrar o pacto do silêncio e ousar tocar o artefato sem permissão. Pixel sentiu as acusações como lâminas. Mas ergueu a cabeça. Não chorava, não desviava os olhos. Culpado, disse. Sou culpado de tudo isso. Mas saibam, também sou culpado de existir mesmo quando vocês disseram que eu não devia. Sou culpado de criar, mesmo quando disseram que não importava. Sou culpado de sonhar, mesmo quando me chamaram de louco. Se isso me condena, então que seja a minha vitória. As figuras estremeceram, rachaduras percorreram seus corpos de vidro. Cada fissura acendeu-se em luz incandescente. O rugido do artefato agora era ensurdecedor. Você ousa se declarar culpado e ainda assim desafiar minha sentença? Pixel gritou de volta, sua voz agora mais forte que todas. Eu ouso porque nunca tive escolha. Nasci apagado, condenado pelo brilho falso que vocês transformaram em Deus. Diante do artefato, tudo o que não fosse verdade se despedaçaria. Pixel fechou os olhos e respirou fundo, tentando segurar o fio tênue de coragem que ainda lhe restava. Eu sou Pixel, disse em voz baixa, mas firme. Sou invisível. Não tenho brilho. Mas isso nunca me tornou inexistente. Minha arte existe, mesmo sem olhos para vê-la. E se você escolher me apagar como todos fizeram, ainda assim lutei. Ainda assim pintei o mundo à minha maneira. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, como se a câmara inteira respirasse junto, o artefato mudou de forma. Agora era uma janela de luz, mas não revelava a câmara em que ele estava. Era outra coisa. Uma visão. Pixel encarou. E viu Cromópolis, mas não como a conhecia. Uma cidade quebrada, sem auras. Sombras cinzentas vagavam, sem brilho, sem identidade. Ruas apagadas, telas em branco, ausência total de cor. E então, lentamente, percebeu o que acontecia. Do centro da cidade erguia-se um vórtice de pura energia devorando tudo. Era o artefato. Não como estava ali, contido, mas solto, descontrolado. Mais uma onda de imagens, multidões em êxtase no Brain Flow, suas auras saturadas, vibrantes, ardendo como labaredas. Mas no fundo, nos olhos que brilhavam demais, Pixel via algo terrível. Essas pessoas estavam sendo consumidas. Cada explosão de cor era sugada em linhas invisíveis, convergindo para um ponto além do palco. O Brain Flow não era celebração, era coleta, era colheita. Pixel recuou, sufocado pela revelação. O murmúrio tornou-se mais claro dentro dele. A voz do artefato crescendo como trovão contido. Eles acreditam no brilho. Eles se alimentam da mentira. Cada aura pixel é só fragmento de mim. Quanto mais desejam, mais eu sou. Monocromo tentou conter, mas ninguém contém a fome. Quer me possuir? Então aceite, terá de me oferecer tudo. Pixel sentiu as pernas falharem. O artefato não apenas saturava a aura de quem o tocasse, ele se nutria dela. Era por isso que tantos artistas desapareciam. O Brain Flow era um ritual disfarçado de exposição, um sacrifício coletivo para manter o equilíbrio de Cromópolis. A cidade brilhava não porque produzisse vida, mas porque sacrificava vidas a cada espetáculo. Mentira, sussurrou Pixel, a voz rouca.
Tudo uma mentira. E naquele instante algo dentro dele se rompeu. Não de fragilidade, mas de ira. A injustiça atingiu um grau insuportável, visceral. Toda a sua vida fora apagada. Invisibilizada por um sistema que, mesmo para os brilhantes, era apenas uma farsa ensanguentada. Brilho roubado, alicerçado no sacrifício de massas. Ele ergueu os olhos para o artefato, as mãos tremendo, mas o olhar firme. Se me quer, disse, terá de me aceitar como sou. Não vou me oferecer em pedaços. Não sou o combustível do seu banquete. Sou o criador. E crio até do nada. A câmara estremeceu. O artefato oscilou em fúria, sua forma vibrando entre tela, escultura, olho e vazio. Reflexos explodiram, mostrando fragmentos de diferentes futuros possíveis. Pixel aclamado, pixel derrotado, pixel inexistente, pixel transfigurado em sombra. Cada linha possível era aberta diante dele. E então ele ouviu novamente a voz de monocromo, não vinda de fora, mas misturada às vibrações do próprio artefato. Agora entende por que ninguém o roubou? Porque ninguém voltou? Isso não é prêmio, é fardo. O artefato escolhe não quem deseja brilhar, mas quem ousa enfrentar a extinção. Pixel sentia o medo devorá-lo por dentro. Se aceitasse a ligação com o artefato, podia alcançar o Brainflow, sim, mas também podia ser apagado no processo, consumido como todos os outros. Se recuasse, tudo estaria perdido, invisível para sempre. A respiração pesava. A urgência se tornava extrema. Sabia que o tempo fugia rápido. Lá fora, Cromópolis se preparava para o espetáculo. A cidade saturada de expectativa, a guarda rondando cada sombra, artistas tramando. Se não saísse daquele lugar com algo real, estaria condenado. Tensão, medo e esperança. Era tudo que restava no centro da tempestade. Pixel avançou um passo adiante. O artefato pulsou mais forte. O chão se quebrou em espelhos. O ar pareceu implodir na sua garganta. Mas ele ergueu a voz. Então me teste. Se está vivo e se decide, que decida sobre mim. Mas saiba, não vim para ser alimento. Vim para roubar sua verdade da prisão. A explosão aconteceu de súbito. Luz e escuridão engoliram o salão inteiro. Fragmentos de realidade voaram como lâminas. Pixel não sentiu o corpo cair. Sentiu apenas que era sugado para dentro do artefato. Não como ladrão, mas como réu. E o julgamento começara. O mergulho não foi queda nem voo. Foi dissolução. Pixel sentiu o corpo se fragmentar em milhares de linhas de cor. Como se ele próprio tivesse se tornado uma pintura desmontada, espalhada em infinitos pedaços. Não havia chão. Não havia ar. Apenas um oceano de reflexos intermináveis, onde cada fragmento dele se repetia em possibilidades. O artefato sussurrava em cada partícula. Sua voz múltipla, cruel e sedutora. Você pediu para ser visto. Agora todos os seus eus estão diante de mim. Qual deles deseja salvar? Pixel tentou se recompor, mas tudo ao redor se dissolvia. Cada reflexo mostrava uma vida diferente. Em um ele triunfava no Brainflow, ovacionado, sua aura saturada em explosão divina. Em outro vagava como um mendigo, apagado, esquecido, esmagado pela indiferença. Em outro nunca chegara até aqui. Fora capturado pela guarda, apagado como um erro do sistema. Cada possibilidade viva, latente, pulsava diante dele. E todas o observavam como juízes silenciosos esperando que escolhesse. Não! Gritou. Sua voz ecoando como linha de tinta borrada sobre papel molhado. Não vou escolher um deles. Eu sou todos. Minhas vitórias, minhas derrotas, minhas vergonhas, meus traços, meus erros. Se quiser me devorar, devore-os todos. O artefato tremeu. As possibilidades estremeceram, os reflexos se quebrando em ondas de vidro. Um rugido ressoou mais profundo que qualquer som humano. Você não entende. O mundo precisa de definição. Precisa de brilho. Precisa de contraste. Não de sombras que se acreditam inteiras. O Brainflow é o palco, e eu sou o filtro. Só existe arte quando existe sacrifício. O que você me oferece? Pixel fechou os olhos. Cada fibra do seu ser ardia. O medo explodia, esmagador. Mas no coração desse medo algo batia mais forte. A injustiça não era apenas contra ele. Era contra todos os apagados. Contra todos os que perderam sua vida para o espetáculo do brilho. Contra aqueles que nunca puderam existir porque haviam sido colhidos por essa fome travestida de arte. Eu ofereço minha dor, disse enfim, sua respiração tremendo. Eu ofereço cada instante em que fui invisível. Cada exílio forçado, cada riso irônico jogado contra mim.
Mas não sacrificarei minha essência. Não darei o que sou para manter sua mentira. Minha verdade é minha arte. Ela não é moeda. Ela não é combustível. Ela é meu grito. Nesse instante, o vazio sacudiu-se. Algo dentro do artefato reagiu não com fúria, mas com hesitação. Como se, pela primeira vez em eras, ouvisse um eco que não se curvava. E então vieram os juízes. Do horizonte de reflexos emergiram figuras colossais. Humanoides feitos de vidro rachado e luz pulsante. Seus rostos eram lisos, sem olhos ou boca. Mas cada superfície refletia cenas do passado de Pixel. Uma infância apagada, uma adolescência repleta de tentativas sufocadas. Noites solitárias criando sem audiência. Eles eram a personificação de sua história. Mas agora vestidos de tribunal, um deles ergueu a mão. A voz veio como trovão. Acusado. Viver sem brilho. Desafiar a ordem da cidade. O segundo se aproximou. Acusado. Desejar a glória que não lhe pertence. O terceiro rugiu. Acusado. Quebrar o pacto do silêncio e ousar tocar o artefato sem permissão. Pixel sentiu as acusações como lâminas. Mas ergueu a cabeça. Não chorava, não desviava os olhos. Culpado, disse. Sou culpado de tudo isso. Mas saibam, também sou culpado de existir mesmo quando vocês disseram que eu não devia. Sou culpado de criar, mesmo quando disseram que não importava. Sou culpado de sonhar, mesmo quando me chamaram de louco. Se isso me condena, então que seja a minha vitória. As figuras estremeceram, rachaduras percorreram seus corpos de vidro. Cada fissura acendeu-se em luz incandescente. O rugido do artefato agora era ensurdecedor. Você ousa se declarar culpado e ainda assim desafiar minha sentença? Pixel gritou de volta, sua voz agora mais forte que todas. Eu ouso porque nunca tive escolha. Nasci apagado, condenado pelo brilho falso que vocês transformaram em Deus. Mas este sou eu, este é meu sangue e minha arte. Se quiser devorar-me, terá de engolir minha essência inteira, e ela te envenenará. Porque não foi feita para alimentar mentiras, foi feita para existir. A explosão foi inevitável. As figuras desmoronaram em estilhaços, o tribunal dissolveu-se em poeira de luz. O artefato rugiu em fúria e fascínio, uma tempestade de escuridão e cor. Pixel foi lançado ao centro de tudo, arrastado para o núcleo da fome. E então o silêncio caiu. No centro do vazio, apenas um coração de luz pulsava, e uma voz sussurrou suave, quase como resignação. Então você não será apagado, mas também não sairá ileso. Quem carrega a verdade carrega sempre uma ferida. Leve a minha contigo. E descubra quanto custa existir. Pixel abriu os olhos. Estava ajoelhado no chão da câmara. O artefato flutuava diante dele. Agora quieto, pequeno, reduzido a um cubo de vidro transparente, como se todo o dilúvio de formas tivesse se contido em uma simplicidade brutal. Ele estendeu a mão. O cubo vibrou suave e aceitou seu toque. E naquele instante Pixel sabia. O destino de Cromópolis não era mais o mesmo. O chão vibrou sob seus joelhos quando o silêncio enfim se rompeu. Pixel piscou os olhos, ainda atordoado, como se o mundo não conseguisse fixar sua forma. O cubo repousava em sua palma, leve como brisa, mas carregado com o peso de 1000 segredos. Ele o segurava como se fosse ao mesmo tempo uma chave e uma arma. O artefato não rugia mais, mas pulsava discreto, em sintonia com as batidas de seu coração. O ar da câmara estava diferente, mais frio, mais pesado. Pixel ergueu o rosto e percebeu que Monocromo estava de volta. Não no trono, mas em pé, diante da fenda que levava ao salão anterior. Sua figura irradiava sombras vivas que se retorciam em ondas, como véus negros que engoliam a luz. Você saiu inteiro, disse Monocromo, sua voz mais baixa, mais densa. Poucos fizeram o mesmo, mas não se engane, nada disso significa vitória. Levar o artefato não é o mesmo que possuí-lo. Você agora é sua extensão. E isso é uma sentença. Pixel respirava com dificuldade. Sentia o corpo sugado em exaustão, como se parte de si tivesse ficado dentro dos reflexos e outra parte agora estivesse fundida ao cubo. Mas mesmo assim ergueu o objeto no ar. Sua voz trêmula ainda tinha convicção. Vou levá-lo ao Brainflow, não para ser sacrificado, não para alimentar a mentira, mas para mostrar a todos o que vocês escondem. Se eu tiver de arder, que seja diante da cidade inteira. A aura de Monocromo estremeceu, como se aquele desafio tivesse rasgado camadas do silêncio que ele carregava. Ele não riu,
Não se enfureceu. Apenas murmurou grave. Então o pacto será quebrado. Que o peso seja seu. Que a cidade se curve ou desmorone diante de sua decisão. Vá. A próxima parte da sua dor não é aqui dentro. É lá fora. Pixel não esperou outra palavra. De repente o salão começou a se despedaçar. As paredes dissolvendo, o teto colapsando num redemoinho de vidro líquido. Ele correu. Cada passo parecia afundar o mundo em volta. Mas a porta se abriu diante dele, cuspindo-o de volta ao submundo da zona cinzenta. A cidade o recebeu com um choque brutal. O som das ruas voltou como um avalanche. Máquinas, gritos, anúncios holográficos piscando loucamente. O cubo vibrou em sua mão, respondendo ao caos que era Cromópolis. Pixel respirou, prestes a se mover, mas não estava sozinho. Sombras se levantaram dos becos. Auras surgiram em várias cores, se espalhando em torno dele como fogo. Não era a guarda não ainda. Eram artistas rivais. Desconhecidos para o centro da cidade, mas repletos de fome. Tão obcecados pelo Brainflow quanto ele. Seus olhos ardiam em cobiça quando perceberam o objeto em sua mão. Ele conseguiu. O artefato de monocromo. Murmurou um deles, um vulto de aura púrpura estalando como eletricidade. Não por muito tempo. Completou outro cuja aura se contorcia em chamas verdes, degeneradas. Pixel prendeu a respiração. Estava cercado. O cubo tremia como se reconhecesse a ameaça, como se prestes a reagir, mas não havia garantia do que faria. Ele sabia de uma coisa. Se caísse ali, tudo estaria acabado. Então, das sombras mais distantes, um rugido metálico tomou o espaço. Não de vozes humanas, mas da guarda de cibersegurança. A rua explodiu em clarões. Projetores abriram-se nos céus. As figuras blindadas emergiram como muralhas andantes. Armaduras refletindo algoritmos vivos. Ao verem o cubo, avançaram como predadores que haviam encontrado a presa final. Indivíduo identificado. Ecoou a voz sintética da guarda. Artefato detectado. Classificação ameaça máxima. Iniciar protocolo de apreensão imediata. Pixel olhou em volta. A rua se tornara um campo de guerra iminente. De um lado, os artistas rivais, vibrando em desejo desesperado. Do outro, a guarda destruidora máquina do sistema. Todos queriam o que estava em suas mãos. E no meio ele, um invisível agora carregando a centelha que podia incendiar Cromópolis. Seu coração disparou. Não havia escolha. Tinha de correr. Tinha de chegar ao Brainflow. Pixel moveu-se. Explosões cortaram as paredes, energias rasgaram o chão. O cubo pulsava contra sua palma como se falasse. Urgência. Corra. Decida. O tempo acabava. E Cromópolis inteira já estava atrás dele. Pixel correu. Seus pés chocavam contra o asfalto sujo da zona cinzenta. Cada passo acompanhado de explosões de códigos e feixes de energia disparados atrás dele. As luzes da cidade piscavam enlouquecidas, refletindo no cubo que pulsava em sua mão como se estivesse vivo. Como se pulsasse junto com o medo e a fúria em seu peito. Atrás de si, o caos. Artistas rivais se enfrentavam pela chance de arrancar o artefato dele. Suas auras explodindo como mísseis coloridos. Mas, acima de todos, a guarda avançava com precisão mecânica indiferente ao conflito humano. Não vinham disputar, vinham aniquilar. Protocolos ativos, não deixar rastros, não permitir fuga. A voz metálica ecoava pelas ruas, misturada ao ranger das armaduras blindadas e as sirenes holográficas que se espalhavam pelos telhados. Cromópolis agora sabia. O artefato estava solto, e o portador era um invisível. Pixel desviava de destroços e vãos, cada curva sendo um ato desesperado de sobrevivência. As ruas que conhecera se transformavam em labirinto hostil. Portas que antes o ignoraram agora se fechavam ainda mais rápido. Hologramas que antes piscavam com anúncios agora reverberavam mensagens de caçada. Anomalia detectada, captura prioritária. Seu coração queimava. A injustiça era grotesca. Não importavam suas intenções, não importava sua arte, não importava seu grito. Para Cromópolis ele era uma falha que ousara pegar o brilho que não lhe pertencia. Era assim que o sistema se mantinha. Era assim que apagava seus fantasmas. O cubo vibrou novamente. Pixel quase acreditou ouvir o sussurro subterrâneo do artefato, como se ele próprio pressentisse a urgência. Não pare. Não deixe que me devolvam. Eles não me contêm. Eles me usam. Corra para onde não possam me esconder outra vez. Pixel não sabia se podia confiar. Era poder ou era armadilha?
Mas naquele momento era sua única chance. As vielas se expandiam diante dele em corredores de ferro e neon quebrado. Um disparo passou a centímetros de sua perna, quebrando o concreto em estilhaços de vidro digital. Ele mergulhou em rotação, escapando por uma escada de incêndio. Subiu com desespero, o peito queimando em cada fôlego. Atrás, os passos metálicos da guarda sacudiam o prédio inteiro, como caçadores imortais avançando. No alto, Cromópolis se derramava em todas as direções, uma selva de arranha-céus banhada em luzes pulsantes. Do centro da cidade erguia-se o coração do Brainflow. Torres entrelaçadas, cobertas por véus de holografias gigantes onde já se exibiam anúncios do espetáculo que aconteceria ao amanhecer. O tempo se esvaía. A exposição estava prestes a começar. Pixel correu pelo telhado, o vento cortando-lhe a pele e explosões abrindo crateras em seu caminho. Saltou entre prédios, os músculos rasgando de esforço enquanto abaixo multidões observavam os clarões sem compreender o que acontecia. Para eles era só mais um lampejo de guerra entre figuras que não lhes pertenciam. Mas aos poucos murmuravam. Aos poucos a notícia se espalhava. Alguém tinha o artefato de monocromo. Alguém invisível. Pixel sentia. Os olhos da cidade que sempre o ignoraram agora o perseguiam. Não com respeito, mas como caça. Ainda assim, pela primeira vez ele existia de fato diante deles. No próximo salto não conseguiu desviar a tempo. Um dos rivais apareceu pela lateral. Um artista de aura flamejante, coberto de tatuagens vivas que se moviam sobre seu corpo. Ele avançou lançando uma estocada de energia contra Pixel. "Entrega o cubo, espectro!" gritou, a fúria mastigando suas palavras. "Você não entende o que carrega. Isso não é teu destino. É o meu!" O impacto arremessou Pixel contra a parede de metal de outra torre. A dor percorreu-lhe a espinha como relâmpago. Quase deixou o cubo cair, mas agarrou-o com força. "Meu destino sempre foi apagado", cuspiu de volta. "Talvez agora seja minha vez de roubar o de vocês." Com o braço livre, desenhou no ar uma linha crua, feia, mas pulsante. Não uma aura, mas sua arte eruptiva. A linha ganhou corpo como lâmina líquida e arremessou-se contra o rival, dissolvendo parte da chama saturada da aura dele. O artista rugiu em dor, tropeçou e caiu do alto, desaparecendo nas sombras lá embaixo. Pixel mal teve tempo de respirar. Outros rivais surgiam como moscas diante de sangue derramado, e a guarda impiedosa reduzia o cerco, fechando os espaços de fuga. Seu peito ardia em urgência. Cada segundo perdido era uma sentença. O Brainflow não esperaria. Se não chegasse ao coração antes do amanhecer, de nada adiantaria. Com o cubo vibrando em sua mão, Pixel correu de novo. Agora não apenas fugia. Corria para levar uma ferida até o coração da mentira. Cromópolis inteira estava em guerra e ele era o estopim. As ruas do setor central eram normalmente palcos de desfiles de aura, passarelas vivas onde os cidadãos exibiam sua saturação como coroas intangíveis. Mas naquela noite o espetáculo tinha outro protagonista. Pixel irrompeu no coração da cidade correndo como se fosse fogo humano. E atrás dele vinha o colapso. Guardas metálicos, artistas rivais e clarões de energia destroçando prédios. Sirenes holográficas tomavam os telhados e toda a multidão, antes indiferente, agora se curvava de espanto e medo, apontando para ele. "É ele", murmuravam com vozes entrecortadas. "O apagado. Ele tem o artefato." Pessoas de aura intensa recuavam, seus brilhos vacilando em perplexidade. Por décadas, invisíveis como Pixel foram varridos para a sombra sem levantar poeira. Agora, um deles atravessava a avenida principal carregando a peça mais cobiçada do mundo artístico. A simples visão já era o suficiente para rasgar a lógica que sustentava Cromópolis. O cubo vibrava em sua mão cada vez mais forte e quase doloroso. Pixel sentia o peso invisível de sua presença crescer. A cada passo, as multidões não olhavam para o artefato, olhavam para ele. E era estranho demais ser visto. Doloroso até. O olhar coletivo podia esmagar mais do que o silêncio da invisibilidade. Mas não havia tempo para sentir. Atrás, explosões varriam a avenida, estilhaçando painéis luminosos, derrubando estátuas publicitárias. Os guardas avançavam em sincronia esmagadora, cada passo deles reverberando como trovões. Indivíduo classificado como anomalia absoluta, uso de força autorizado. Pixel correu entre os transeuntes, desviando, saltando por sobre varandas digitais que se projetavam em anúncios que já nada anunciavam. Os hologramas piscavam em vermelho. Ameaça, captura, urgência.
Os rivais, porém, não desistiam. Um deles surgiu cortando sua frente. Uma mulher de aura dourada que cintilava em ondas como sol líquido. Seus olhos ardiam com o fervor de quem desejava o Brainflow mais do que a própria vida. "Entrega o cubo!" gritou ela, as mãos moldando esferas de luz incandescente. "Você não entende. Isso é destino de quem nasceu para brilhar, não de quem nunca existiu." As palavras a cortaram de forma mais cruel que a energia em suas palmas. A injustiça flamejou dentro dele, visceral. Sem hesitar, Pixel elevou o cubo. Uma explosão de vibração partiu dele, como se reconhecesse a ameaça. A esfera dourada desfaleceu no ar, desmanchando-se em poeira. A mulher recuou, queimada apenas pelo impacto do olhar de um invisível que ousava responder. Pixel sentiu o choque atravessando a multidão. Pela primeira vez, milhares o viram resistir. Não era apenas fuga. Era confronto. Ele não tinha brilho, mas tinha o artefato e o artefato respondia às suas mãos. Mas aquilo tinha preço. A vibração abriu fissuras no chão. O cubo parecia arder, exigindo mais, pedindo mais. Era como se clamasse para libertar-se não só da guarda nem dos rivais, mas da própria cidade. Pixel quase ouviu o sussurro de novo. "Mostre a verdade. Queime a mentira." Ele correu outra vez, agora pela ponte de vidro que ligava o centro ao distrito do Brainflow. O horizonte já mostrava a torre monumental onde a exposição aconteceria em poucas horas, talvez minutos. As multidões agora não se escondiam, atravancavam o caminho, mas não em hostilidade deliberada. Elas assistiam extasiadas diante do impossível. Um apagado cruzando a cidade com a lenda de Cromópolis em mãos. O silêncio se transformou em murmúrio, e o murmúrio em gritos de choque. Mas a guarda não parava. Os passos mecânicos sacudiam o chão. As armas de energia incendiavam o ar. Agora eram dezenas, centenas. Toda a força repressiva da cidade se voltava para um homem. Pixel sentia que estava chegando ao limite. O cubo queimava-lhe a pele como se fosse ferro em brasa. Seu corpo cansado ameaçava ceder a cada salto. Mas o cérebro zumbia uma palavra apenas: aguente. Ele cruzou a ponte quando o estrondo maior tomou o céu. Naves de contenção surgiram, pairando como predadores metálicos, iluminando-o de cima com feixes brancos que não eram apenas para encontrá-lo, eram para marcá-lo. Agora ninguém em Cromópolis podia ignorá-lo. Todos viam o espectro correndo, todos viam o artefato, e pela primeira vez, todos cochichavam o nome que nunca haviam pronunciado em voz alta. Pixel. O invisível já não era invisível, mas ser visto, descobriu ele, era a parte mais perigosa. Porque em breve cada olhar se tornaria uma sentença. E o Brainflow esperava seu réu. As torres entrelaçadas do Brainflow erguiam-se diante dele como colunas de um templo futurista. Não havia espetáculo em Cromópolis que rivalizasse em grandiosidade. O centro das artes digitais era ao mesmo tempo palco, altar e tribunal. E Pixel corria para dentro dele como condenado em direção ao cadafalso. O perímetro estava lotado. Filas de artistas e espectadores aguardavam o início da exposição, suas auras derramando rios de luz pelas calçadas suspensas. Já se falava em transmissões globais, em registros eternos de quem teria sua alma saturada naquele ciclo. O brilho conjunto era tão intenso que deformava o ar, criando sombras de arco-íris que oscilavam por toda a praça. Mas quando Pixel surgiu, tudo desmoronou. Ele não precisou gritar. Não precisou mostrar nada além do cubo que ardia em sua mão. As multidões reconheceram em choque. Um apagado, o invisível indesejado, com o artefato que jamais deveria sair do domínio de Monocromo. É ele. Como conseguiu? As vozes se misturaram em pânico e êxito. Uma sinfonia dissonante de medo e fascínio. O nome Pixel atravessava de boca em boca, reverberando como eletricidade indomada. Pela primeira vez seu nome tinha corpo. Pelas primeiras vezes em sua vida, ele não estava invisível. Mas os guardas não permitiram que o momento durasse. As naves de contenção que o seguiam despencaram em mergulhos calculados. As ruas foram fechadas por muralhas de vidro digital. O ar encheu-se de ordens sintéticas que soavam como uma sentença. Perímetro do Brainflow comprometido. Indivíduo portando anomalia máxima. Neutralização indispensável. O silêncio momentâneo da multidão explodiu em caos. Gritos ecoaram. Auras se desmancharam em frágil desespero. Artistas rivais, mais ousados que os espectadores, aproveitaram a brecha e avançaram contra Pixel, cada um determinado a tomar para si o artefato em último esforço. Pixel correu, carregado pelo fluxo da urgência. O campo em frente ao Brainflow
Tornara-se um campo de guerra repentino. Fachos de energia cruzavam o espaço, estourando esculturas flutuantes, desintegrando instalações de neons que anunciavam a abertura do evento. O espetáculo já começava, mas não era o previsto. Era ele. Em meio ao caos, Pixel sentiu pela primeira vez o peso do que carregava. Não era só sua própria luta. Não era mais apenas sua dor. Era o reflexo de uma cidade inteira que agora o observava. Alguns o viam como ladrão, outros como mensageiro, outros como monstro. Mas todos o viam. Sentia esse olhar coletivo penetrando sua carne mais fundo do que qualquer arma. A injustiça vibrava com força cruel. Bastou ele existir de forma tão explícita, e já era acusado 1000 vezes. Bastou garantir visibilidade e ela veio deformada, saturada, intoxicada. Ser invisível doía, mas ser visto como ameaça podia despedaçá-lo. Mesmo assim, ele não parou. O cubo pulsava cada vez mais. Não eram só vibrações. Eram palavras contidas, sussurros que rasgavam as margens da mente. Mostre o que eles escondem. Rasgue o palco. Exponha a mentira. Pixel cambaleou ao atravessar o arco de entrada da torre principal. Os guardas surgiram à frente como muralhas, armas erguidas. Atrás dele, artistas rivais se atracavam em guerras sangrentas e acima, milhares de olhos da cidade não se desgrudavam do invisível que ousava quebrar sua ordem. Um dos guardas ergueu as mãos e anunciou: último aviso, entregue o artefato. Sua existência será erradicada sem memória. Pixel segurou o cubo com as 2 mãos. Sentia como se o coração da cidade inteira batesse nele. Não havia escapatória. Não havia acordo. O que havia era apenas um caminho. Passar pelo meio das muralhas. Ele ergueu os olhos e gritou. Não só para os guardas, mas para a cidade, para o Brainflow, para todos os que o esmagaram desde sempre. Vocês querem o cubo? Então verão o que ele é. Não para roubar meu destino, mas para arrancar as máscaras da mentira que sustentam este mundo. O cubo explodiu em claridade. A praça, a torre, a multidão, tudo se acendeu em reflexos saturados. O palco do Brainflow se abriu não mais como celebração, mas como revelação violenta. E Cromópolis, pela primeira vez em sua história, não assistiria ao espetáculo que esperava. Pixel trouxera outro. O cubo suspenso nas mãos de Pixel tornou-se um sol preto. Não irradiava apenas luz, mas ausência. Uma claridade invertida que engolia os brilhos saturados ao redor. As auras da multidão vacilaram, tremendo como fogueiras expostas à chuva. O palco monumental do Brainflow foi tomado pela vibração, e as torres de holografias exibindo anúncios publicitários se rasgaram em estática, substituídas por imagens fragmentadas que ninguém esperava ver. E todos viram. Primeiro veio a cidade apagada. Uma visão de Cromópolis sem brilho, tomada por sombras e rostos pálidos. Então, o coração do Brainflow em sua essência oculta, artistas exibindo suas obras, mas em cada explosão de cor, suas auras eram drenadas, sugadas para o invisível, uma vampirização mascarada de arte. O público prendeu a respiração como um só organismo. As imagens não eram invenção, não eram truques, eram memória do artefato, verdade pura. Não? Sussurrou uma voz na multidão. É isso o Brainflow. Uma mentira? As cenas mudaram de novo. Mostraram Monocromo anos antes, sentado diante do artefato em seu trono negro. Não como criador, mas como carcereiro, guardando a fome para que ela não destruísse tudo de uma vez. Seus olhos eram fissuras de desespero, não de soberba. As revelações eram um golpe cortando cada garganta. Pixel sentiu o cubo vibrar, como se queimar em sua mão para vomitar cada verdade silenciada pelas décadas. Ele suportava rangendo os dentes porque sabia. Não era apenas sobre ele. Era sobre todos os apagados, todos alimentando o ciclo da mentira. A guarda vacilou. As ordens sintéticas foram atravessadas pelo impulso humano escondido entre os algoritmos. Uma muralha de ferro hesitou diante da verdade escancarada, em milhares de holografias no céu da cidade. Foi então que uma voz se ergueu do público, não perturbada, mas incandescente em raiva. Meu irmão desapareceu depois do último Brainflow. Era isso? Ele foi devorado? E como fagulha em pólvora, outras vozes se uniram, crescendo num rugido coletivo. Mentiram para nós. Roubaram nossas almas. As auras começaram a se desorganizar, pulsando em desespero. O espetáculo mais aguardado tornava-se o estopim da revolta. E no centro, Pixel, o apagado, o invisível.
Agora não apenas visto, mas carregado como catalisador. A fúria coletiva assustou mesmo a guarda. Eles avançaram, tentando reprimir, mas o caos já não podia ser contido. Artistas rivais que antes perseguiam Pixel, agora vacilavam, ofuscados pela revelação. E alguns até enfrentaram os soldados, urdidos pelo instinto de sobrevivência diante da farsa exposta. Pixel se manteve firme, o cubo vibrando em suas mãos como se fosse arrancar seus ossos. Sentia a energia rasgar sua carne. Sentia que cada célula era ao mesmo tempo vaso e sacrifício para a verdade se abrir. E então o artefato falou. Não só com ele, mas com todos. Sua voz explodiu em alto-falantes invisíveis, penetrando os ouvidos de cada cidadão presente, cada tela, cada sombra da cidade. Vocês não eram celebrados. Vocês eram colhidos. A mentira do brilho é o alicerce desta cidade. Mas agora a verdade foi mostrada. Decidam, querem continuar alimentando-me ou querem existir sem brilho e sem prisão. A praça silenciou por um instante, que pareceu atravessar séculos. Então o grito emergiu. Não ensaiado, não combinado, mas sinfônico. Queremos existir. A vibração atravessou Cromópolis como terremoto. O chão tremeu, as torres balançaram, as auras começaram a se desmantelar, como se libertassem suas correntes artificiais. Brilhos intensos explodiam e em seguida cessavam, deixando apenas a essência das pessoas. Luzes simples, imperfeitas, humanas. Pixel caiu de joelhos exausto, mas consciente. Olhou ao redor e viu algo que jamais tinha testemunhado. Por instantes todos eram iguais. Nenhum brilho saturado se erguia sobre outro. Nenhum apagado se escondia na sombra. Todos eram somente pessoas. Seu coração bateu em vertigem. Pela primeira vez a injustiça tremia diante da esperança. Mas a batalha estava longe de acabar. O rugido metálico da guarda explodiu mais alto, agora em tom definitivo. Ordem ameaçada. Anomalia hostil. Extermínio autorizado. Dezenas de máquinas se moveram em uníssono, avançando contra a praça inteira. Pixel se ergueu, o cubo tremendo em sua palma. Suas pernas vacilavam, mas sua voz foi clara, mais forte que a dos inimigos mecânicos. Então venham, porque agora não corro mais sozinho. Agora eles me veem. A multidão respondeu em coro, não com armas, não com algoritmos, mas com gritos. Um rugido humano, áspero, vivo, que pela primeira vez desafiava o brilho falso de Cromópolis. E no olho desse furacão, Pixel percebeu. A verdade não era apenas revelada. Estava prestes a lutar. O chão rugiu como fera desperta. As torres do Brainflow, símbolos magnificados de autoridade e espetáculo, agora vibravam sob a onda de gritos e da energia selvagem do artefato. O cubo queimava nas mãos de Pixel como ferro em brasa, pulsando ritmicamente como se fosse o coração da cidade inteira tentando explodir. A guarda avançava. Seu movimento era sempre uníssono, frio, calculado. Armaduras refletiam os fragmentos da confusão em tons metálicos. Suas máscaras de vidro líquido os tornavam sem rosto, sem humanidade. O protocolo era claro. Erradicar o anômalo, restaurar a farsa. Mas a multidão não recuou. Pela primeira vez, Cromópolis se erguia contra seus carcereiros invisíveis. Não com armas potentes, não com algoritmos precisos, mas com algo mais perigoso. Número e indignação. Homens e mulheres que jamais ousaram levantar a voz gritavam agora como insurgentes. O apagado levantara sua sombra, e ela se espalhara como incêndio. Pixel ergueu-se. Seu corpo tremia, exausto, cada músculo suplicando fim. Mas sua determinação era magma ainda vivo. Sentia medo. Um medo brutal, esmagador. Mas era atravessado por outra centelha, indomável. Esperança. A esperança não dele sozinho, mas de todos os que agora o seguiam com os olhos. A primeira linha da guarda disparou. Rajadas de energia explodiram em arcos de luz. A multidão recuou aterrorizada, mas não fugiu. Alguns caíram. Outros ergueram barreiras improvisadas, pedaços de metal arrancados de esculturas digitais, cortinas de tela arrancadas à força para servirem de escudo. O artefato tremeu no punho de Pixel. Rafaelhos de luz se desprendiam dele, cortando o ar em linhas invisíveis. O cubo murmurava. Se abrir, rasgo a cidade. Se contido, vocês perecem. Escolha rápido, portador. Pixel olhou para o cubo, depois para a multidão. A injustiça ardia. Aquela escolha não deveria existir. Por que carregar sozinho o peso de uma cidade inteira? Mas já não havia retorno. Ele ergueu o cubo.
Uma onda de energia se espalhou, rasgando o chão. Dezenas de espelhos se ergueram do asfalto, como se monocromo tivesse cravado seus reflexos na terra, e as rajadas da guarda, ao atingirem os reflexos, ricochetearam. O fogo mecânico voltou contra eles e as máquinas vacilaram. A multidão gritou. Era um clamor de sobrevivência, mas também de triunfo. Ainda que temporário, ainda que pequeno, ver as muralhas vacilarem reacendeu algo impossível de conter. Eles podiam lutar. Artistas rivais antes obcecados apenas pelo artefato dividiram-se. Alguns recuaram diante da verdade. Outros perceberam que nada mais importava se pudessem sobreviver. Mas uma fração mais corrompida ainda avançava contra Pixel. Não para derrubá-lo em nome da ordem, mas para tomar o cubo para si. O caos agora tinha várias camadas. Pixel desviou do primeiro ataque. Uma aura vermelha tentou engolir-lhe o braço, mas o cubo reagiu por instinto. Desprendeu chamas escuras, consumindo a luz artificial do agressor. O rival caiu de joelhos, tremendo, sua cor drenada até sobrar apenas sombra. O pavor se espalhou. O artefato não apenas revelava, não apenas refletia. Ele começava a devorar. Pixel recuou, as mãos arfando. O suor escorria de seu rosto como chuva. O peso era terrível. Guardar o cubo era ser portador de um corte. A cada gesto podia revelar a verdade ou destruir. E a linha era tênue demais. Atrás dele, o palco do Brainflow ardia em fragmentos. As telas projetavam memórias roubadas. Nomes, rostos, lágrimas dos que haviam desaparecido nas edições passadas. Famílias no público gritavam ao reconhecer aqueles que nunca voltaram. A mentira não só caía, ela sangrava. E no horizonte mais torres balançavam. Cromópolis rachava. O brilho, antes perfeito, começava a falhar. A saturação excessiva que era imposta como ordem entrava em colapso. A voz metálica da guarda trovejou, agora menos sintética, mais nervosa. Protocolo final autorizado. Saturação total. Ao comando, as armaduras dos guardas se abriram, revelando núcleos de pura energia, como corações artificiais vibrando em dor e fúria. O ar se incendiou, o chão tremeu. Eles não eram mais soldados, eram armas vivas. Pixel cambaleou, mas não largou o cubo. Olhos da multidão ainda o seguiam. Ser visto era diferente agora. Não era prova social de aprovação, era súplica coletiva. Eles pediam que ele sobrevivesse, porque nele estava a única chance de todos não voltarem à escravidão luminosa do espetáculo. Pela primeira vez, Pixel sorriu. Um riso amargo, quase desesperado. Mas um riso ainda assim. Se querem me apagar, gritou contra as muralhas metálicas, vão ter de apagar a cidade comigo. Porque agora todos sabem, e já não estamos apagados. O rugido da multidão o acompanhou, e Cromópolis pela primeira vez tremeu não de espetáculo, mas de revolta. O primeiro impacto soou como se o próprio céu tivesse se partido. As torres de vidro e aço do Brainflow balançaram em suas bases gigantescas. Janelas de hologramas quebrando em cascata que caíam sobre a multidão como chuva de espelhos vivos. O chão tremeu. A praça inteira tornou-se uma arena improvisada onde ninguém mais assistia. Todos lutavam. A guarda de cibersegurança avançava em linhas perfeitas. Mas perfeição não era páreo para desespero coletivo. A população, saturada pela mentira há tanto tempo, não se escondeu. Avançou com gritos, pedras improvisadas, fragmentos arrancados do cenário eletrônico. Contra máquinas, carne parecia inútil, mas era infinita. E sua fúria humana empurrava até a muralha metálica a recuar. Artistas rivais de Pixel tinham que escolher. Ficar do lado da ordem que sempre os alimentara ou se fundir à revolta. Alguns viraram suas auras contra a guarda, lançando rajadas de cor instável que depredavam a programação dos soldados. Outros ainda não desistiam de Pixel. Tentavam rasgar seu caminho até o cubo, com a promessa insana de arrancar dele o poder e se tornar o verdadeiro escolhido. Pixel, no entanto, não tinha escolha. Estava no centro, e cada vibração do cubo rasgava ainda mais o tecido da cidade. O artefato agora não apenas mostrava imagens, mas criava sobreposições de realidade. Reflexos de Cromópolis em diferentes linhas de tempo surgiam diante de todos. Uma versão em que a cidade jazia em ruínas, tomada pelo vazio. Outra em que era saturada de brilho até seus habitantes caírem mortos de excesso. Outra em que eram todos iguais. Brilhos dissolvidos, apenas sombras livres caminhando juntas. Cada visão emergia e desaparecia em segundos, provocando pânico, esperança, vertigem coletiva.
Mudando o mundo, gritou alguém na multidão, o desespero soando quase como louvor. Pixel segurava o cubo contra o peito. O artefato sussurrava em sua mente com violência, palavras repetidas em pulsações que o faziam quase enlouquecer. A mentira não pode seguir. A cidade deve se decidir, destruir ou libertar. Você é só o veículo. Você será queimado junto, portador. O suor queimava seus olhos. Ele mal conseguia distinguir aliados de inimigos. O caos era absoluto. Mas um detalhe fazia a diferença. Toda vez que a guarda se aproximava dele, o cubo os repelia com reflexos agressivos, mostrando-lhes versões distorcidas de si mesmos, quebrando suas programações perfeitas com paradoxos visuais. Alguns guardas simplesmente congelavam, presos diante de sua própria imagem refletida até explodirem em estática. Outros recuavam por instinto, suas linhas quebradas em conflito de processamento. Mas a vitória não era certa. Ao contrário, a cada ataque o artefato queimava mais forte como uma fornalha sem controle. E Pixel sentia pedaços de si se esvaindo. Não era apenas portador. Estava sendo consumido. No palco do Brainflow, as últimas obras preparadas para a exposição começaram a rachar e se dissolver. Pinturas digitais evaporavam. Esculturas de luz colapsavam. Instalações flutuantes despencavam como ossadas quebradas. O que deveria ser o triunfo dos grandes artistas tornava-se ruína sob a revelação crua. E então Monocromo surgiu. Não pelos corredores, não em carne, mas estampado em todas as fissuras de reflexo criadas pelo artefato. Seu rosto, humano, monstruoso e pictórico ao mesmo tempo, projetava-se em escalas impossíveis. Sua voz atravessou o tumulto como lâmina. Eu disse que o artefato era fardo, não troféu. Agora a fome se espalhará porque vocês quebraram a contenção. Pixel, você trouxe a verdade, mas também trouxe o apocalipse. A palavra pairou como sentença. Apocalipse. Pixel cambaleou, segurando o cubo contra o peito. O medo atravessou até suas entranhas, mas não havia retorno. A cidade já tinha visto, já tinha sentido. O processo era irreversível. Então se sou veículo que seja até o fim, murmurou. Ele ergueu o cubo acima da cabeça. A praça inteira silenciou por um instante, até os guardas cessando seu avanço. Todos olharam, invisível, apagado, rejeitado. E agora no centro da visão de Cromópolis inteira, o cubo explodiu em um feixe, criando uma rede gigantesca de espelhos suspensos em torno da torre. Cada holograma da cidade foi substituído pela mesma imagem. Não artistas, não publicidade, não brilho. O que se projetou foi a essência de todos os cidadãos apagados. Os invisíveis arrancados da história. Seus rostos esquecidos devolvidos à luz. Era incontornável. A mentira não tinha como sobreviver àquilo. Gritos se transformaram em choro. Aplausos em silêncio. Pela primeira vez não se aplaudia. Apenas se encarava a dor. Pixel ofegava. Seus joelhos vacilavam. Mas dentro do cubo a fome ardia em chamas cada vez mais furiosa. Ela não queria apenas revelar. Queria devorar. E a pergunta agora não se calava. Quem seria sacrificado para cessar sua fome? O rugido não veio da guarda, nem da multidão. Veio do cubo. O artefato, até então contido na palma de Pixel, abriu-se em rachaduras de luz e sombra. De dentro dele jorrou uma torrente viva. Não cor, não escuridão, mas uma fusão selvagem de ambas, uma fome em estado bruto. Era matéria viva e abstrata. Como se conceitos tivessem adquirido dentes. A onda varreu a praça. As auras da população tremeram distorcidas em espirais. Pessoas choravam ao ver seus brilhos arrancados dos corpos em fios cintilantes, engolidos para dentro das fendas negras que o cubo despejava no ar. Guardas recuavam em falha lógica, desorientados pela força que não podiam codificar. Artistas tentavam resistir com feitiços digitais, mas quanto mais cor lançavam, mais o artefato tragava. Cromópolis gritava. Pixel caiu de joelhos, o cubo queimando as palmas até abrir feridas. Sentia a fome atravessá-lo, escalando-lhe as veias como se fosse sugado também, mas não morto. Ampliado, distorcido, corroído. Era como se cada traço de sua alma fosse tinta espalhada em tela viva. Monocromo reapareceu nos reflexos espalhados, sua forma oscilando entre humano e entidade. Sua voz soava não como acusação, mas como lamento. Eu disse que o artefato não era prêmio, mas fardo. Agora ele não está mais contido. Você o abriu diante de toda a cidade. E ele não vai parar. Somente duas escolhas restam. Ele devora Cromópolis inteira,
ou você o devora com sua própria existência. Pixel ergueu a cabeça, os olhos ardendo em lágrimas quentes. Então eu tenho que me sacrificar. É isso? Murmurou a voz falhando. Monocromo assentiu devagar. Não existe arte sem perda, não existe verdade sem ferida. A mentira da cidade se esfacelou. Mas a fome precisa de um corpo para se prender, ou ela espalhará ruína sem fim. As palavras atravessaram Pixel como lâminas. Ele olhou ao redor. As pessoas que o ignoraram a vida inteira agora o encaravam em desespero, em súplica, em esperança. Multidões que nunca pronunciaram seu nome agora gritavam Pixel, Pixel, como quem clama por Salvador. A ironia era brutal. Ele buscou a vida inteira ser visto, e agora, visto por todos, teria que desaparecer para sempre. A injustiça era corrosiva, visceral, mas o tempo corria. A praça tremia. As torres se partiam em colunas de vidro. Cromópolis inteira estava à beira do abismo. Pixel apertou o cubo contra o peito. Sua voz saiu entrecortada, mas carregada de última decisão. Se é verdade que meu destino sempre foi ser apagado, então serei apagado pelo motivo certo. Não como um erro, mas como a ferida que prova que existi. O cubo reagiu, estremeceu, tremeu como fera contida, e suas rachaduras se expandiram, famintas, buscando devorar tudo. Pixel gritou com toda a força, não por dor, mas por resistência. Usou o que restava de sua determinação, sua força criativa, sua essência de artista, e canalizou no cubo. Fez de sua alma a moldura, de sua dor a tinta, de seu corpo a tela. O artefato começou a condensar-se. A fome se enroscava nele, sugada como um rio inverso, sendo puxada para dentro das feridas de Pixel. Sua pele queimava, seus ossos tremiam, sua aura apagada ardia em um brilho tão estranho que ninguém conseguia desviar os olhos. Ele está lutando contra o cubo, gritou alguém no público. Os gritos cresceram, chamados de esperança, de terror. Era ato suicida, era triunfo, era tudo ao mesmo tempo. Monocromo sussurrou. Você não rouba brilho. Você se torna o sacrifício, e na sua ferida eles verão a verdade. Pixel já não respondia. O artefato fundia-se a ele. O invisível que nunca fora visto agora se tornava claridade e sombra ao mesmo tempo. Sua existência inteira transformava-se em mural vivo. A fome urrava, mas sua voz já era atravessada pela determinação humana. As torres estremeciam. A cidade chorava. O invisível abraçava o impossível, e tudo indicava que, em breve, a decisão final seria selada com sua vida. Pixel sentia sua carne arder em incêndio interno. O cubo, agora fundido ao seu peito, não era mais um objeto externo. Era costela, era coração, era ferida. Cada batida no peito pulsava como clarão, projetando ondas de reflexos que atravessavam a praça. O artefato gritava dentro dele, sua fome não satisfeita, tentando escapar, tentando devorar mais. Mas cada vez que a fome avançava, Pixel estreitava os dentes e respondia com criação. Usava sua mente, sua arte, seu ser corroído, e pintava com dor. Linhas de cor pura emergiam de seus dedos, espalhando-se como um mural vivo pelo chão de vidro, pelas paredes do Brainflow, pelas torres que ainda resistiam. Onde o artefato queria devorar, Pixel criava vestígios. Ele estava morrendo, e no entanto estava criando. Não, sussurrou arquejante. Não vou deixar você decidir sozinho. Se vai permanecer comigo. As vozes se cruzavam dentro dele. O rugido da fome, o eco de Monocromo e o grito surdo da cidade. O invisível, pela primeira vez, era visto por todos. Mas não apenas visto, agora ele se tornava espelho. Cada olhar lançado a Pixel via refletido não apenas o corpo em combustão, mas também o olhar do próprio espectador. Medo, desespero, esperança, cicatriz. Pixel era pintura viva. O chão inteiro do Brainflow reagiu. As estruturas quebradas começaram a se contorcer em novos formatos, moldadas pelo conflito interno. Torres se desmanchavam em estátuas de sombra. Hologramas queimavam em chamas frias, virando telas brancas suspensas. Cromópolis já não era mais a mesma cidade. Estava sendo reescrita por dentro, como se uma pincelada invisível passasse no tecido da realidade. O público assistia em choque absoluto. Este não era mais o espetáculo que desejavam, mas se tornara inevitavelmente a maior de todas as exposições. Um homem apagado, consumido pela verdade, pintando a própria existência na pele da cidade. A guarda não sabia reagir.
Sua lógica mecânica falhava. Alguns recuavam. Outros atacavam apenas para serem dissolvidos pelos reflexos que retornavam em paradoxos. Não eram capazes de lidar com uma obra que já não obedecia nem à programação do artefato, nem ao dogma da ordem. Monocromo, presente em cada espelho, observava. Seu semblante, antes duro e frio, agora tremia num reflexo de desespero resignado. Sua voz ecoou em toda a praça. Ele fez o que nenhum de nós fez. Não roubou o brilho. Não fugiu da fome. Ele a devorou. Pixel cambaleava, mas não caiu. A dor era insuportável. Mas sua determinação unia os estilhaços. Seu corpo já não era o mesmo. Fragmentos de vidro pulsavam sob a pele. Linhas de tinta viva cruzavam-lhe os braços como veias externas. Seus olhos brilhavam em tons contraditórios. Uma escuridão que ardia como luz. Ele ergueu as mãos. O cubo já não existia como objeto, era ele. Cromópolis. Sua voz ecoou, multiplicada pelos reflexos. Vocês queriam um espetáculo? Então este é o último. Ninguém mais será devorado sem saber. A mentira acabou. Agora vocês decidem. Viver sem brilho ou ser engolidos pelo falso sol. A multidão explodiu em vozes. Não mais dividida em auras intensas ou apagados. Todos gritavam como iguais, sua essência irrestrita liberada, sua humanidade febril. Era caos, mas era verdadeiro. Pixel sentiu algo romper-se dentro de si. O artefato não cedia, rugia para escapar, mas já estava preso nele, moldado por sua arte. Dividir-se em dois já não era possível. Era um só. E foi então que aconteceu. Pixel expandiu-se em reflexo. Seu corpo dissolveu-se num mural gigante, que cobriu o céu sobre o Brainflow. Não havia uma forma exata, mas linhas pulsantes de um homem invisível, multiplicado em 1000 expressões. Riso, choro, fúria, esperança. Cada traço feito de pedaços dele. E cada traço devolvido à cidade. Ele não era humano, não era objeto. Não era apenas pixel. Era a obra viva. A fome rugia em seu núcleo, mas não como devoradora solta. Agora ecoava através dele, moldada em arte. Pixel havia se transformado em mediação. Devorava e criava ao mesmo tempo. A cidade já não seria mais sustentada pela farsa da saturação. Agora seria sustentada pela cicatriz da verdade. E Cromópolis, sob esse novo sol rachado, estremeceu em renascimento. O sol de Cromópolis nasceu como nunca antes. Não havia mais o espetáculo saturado de cores cegantes que costumava inundar os céus ao amanhecer. Não havia mais desfiles de auras cintilantes atravessando pontes suspensas. O que havia era silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas reverência. A noite anterior parecia um terremoto cravado na memória coletiva. A praça do Brainflow ainda ardia em fumaça. Pedaços de torres caídas refletindo como cacos do passado. Os guardas de cibersegurança, outrora muralhas imensas, jaziam em blocos de vidro inerte, oxidados pelo paradoxo que não conseguiram resolver. Muitos rivais haviam desaparecido na onda de reflexos ou escapado em sombras de vergonha. E no alto, pairando sobre a cidade como mural inscrito no próprio céu, estava Pixel. Seu corpo físico não existia como antes. Estava recriado em linhas de pintura viva, uma escultura de sombras e cores tensionadas, pulsando como coração aberto sobre Cromópolis. A cada batida, nuvens se mexiam no céu em ritmos de pinceladas. A cada vibração, rachaduras se espalhavam pelas superfícies da cidade, como cicatrizes deixadas por um artista brutal. Ele havia se tornado a obra, mas não apenas dele. Era o testemunho de todos que tinham sido apagados. Pelas ruas, cidadãos caminhavam atônitos. Não havia mais auras como antes. Onde antes cada corpo irradiava saturação obrigatória, agora havia uma faísca leve, bruta e regular. Uma luz frágil, diferente em cada pessoa. Não era moeda, não era status, era apenas reflexo. A prova de que estavam vivos, simples assim. Um idoso que antes mal ousava sair em público pela palidez de sua aura, ergueu as mãos e chorou ao ver seu pequeno brilho tremular, como vela prestes a apagar. Mas desta vez ninguém o virou o rosto. Pessoas o encaravam, não com desprezo, mas com espanto de reconhecimento. Agora todos eram como ele, sem brilho absoluto, murmurou uma jovem artista, as lágrimas deslizando. Talvez. Agora sejamos livres. Mas a liberdade vinha com medo, sem o brilho como base, sem o Brainflow como centro, sem a mentira sustentando a cidade. O que restava de Cromópolis?
Produtores, autoridades e espectadores vagavam perdidos, como se tivessem acordado de pesadelo coletivo. E no meio desse luto confuso, a voz de Pixel ressoou. Não emergia de boca humana, mas do mural vivo no céu. Seu timbre era atravessado por ecos misto de dor e determinação, mas ressoava em cada canto. Eu não queria ser mártir. Eu não queria ser cicatriz. Só queria existir. Mas agora minha ferida é de todos vocês. O brilho não vai voltar porque era prisão. A mentira acabou. Agora vocês terão de existir pelo que são. Frágeis, imperfeitos, mas reais. O silêncio que seguiu era pesado, mas não desesperado. Era o silêncio de uma cidade inteira digerindo o impossível. Viver sem espetáculo, viver com a verdade aberta diante deles. Grupos se organizavam nas praças. Famílias se reuniam para contar histórias dos que desapareceram nos brainflows passados. Rostos esquecidos ressurgiam como memórias. Lágrimas escorrendo como esculturas orgânicas. Pela primeira vez, a arte da cidade não era performance, não era moeda. Era lembrança, era cicatriz. Monocromo, por sua vez, não desaparecera. Sua figura surgia entre os reflexos dos prédios partidos. Não mais reclusa em sua fortaleza. Suas palavras eram mais simples, menos imortais. Ele fez o que nem eu tive coragem de fazer. Transformou-se em prisão para libertar vocês. Mas lembrem-se, ele não é Deus, não é mito. Ele é ferida. E feridas só existem para nos lembrar do que não pode se repetir. A noite seguinte, ao amanhecer, não trouxe fogos. Não trouxe desfiles. Trouxe assembleias improvisadas. Trouxe fogueiras nas avenidas, trouxe canções incertas e chorosas, mais humanas. Cromópolis se tornava uma cidade ferida, mas finalmente viva. E acima de tudo, Pixel, o apagado que jamais fora visto, agora pulsava como sombra e cor no céu. Não era celebrado como herói nem aplaudido como gênio. Era lembrado como verdade. E isso, paradoxalmente, era a maior forma de ser visto. O tempo passou, dias, semanas, talvez meses. Em Cromópolis, a contagem das horas já não tinha o mesmo valor. Antes, cada amanhecer era medido pelo espetáculo do brilho, pelas competições sutis das auras nas passarelas suspensas. Agora, os dias tinham outro ritmo. O compasso irregular da reconstrução. As torres do Brainflow jaziam como ossadas. Seu centro, outrora inviolável, reduzido à ruína exposta. Nos escombros brotavam encontros. Artistas se reuniam não para competir, mas para criar juntos, improvisando murais sobre as paredes derrubadas, transformando vidro rachado em vitrines de memória. Crianças, que antes se mediam pelo brilho que carregavam desde o nascimento, agora brincavam em liberdade, suas pequenas faíscas fracas como vagalumes, mas suficientes para iluminar a noite. E sempre acima, refletido nas nuvens ou nas vitrines partidas, estava Pixel. Sua forma não era estática. Às vezes aparecia como um rosto atravessado por linhas de dor. Outras vezes como mãos erguidas em traço vivo. Outras como um corpo em movimento, correndo eternamente pela cidade que nunca o viu até ser tarde demais. Ele não falava todos os dias, mas quando falava, sua voz atravessava Cromópolis como trovão contido. Não com ordens, mas com lembranças. Não idolatre a ferida. Aprenda com ela. Essa frase ecoava como mantra gravado nas paredes, repetida nas discussões que fervilhavam nas ruas. Pixel não era visto como salvador divino. Era entendido como lembrança viva. A cicatriz no céu lembrava a cidade de que mentiras não podem ser eternas, porque sempre haverá alguém disposto a sangrar para revelá-las. Monocromo permanecia em sombras, surgindo vez ou outra como conselheiro silencioso em assembleias improvisadas. Não carregava mais a autoridade intocável de outrora. Era apenas mais um entre tantos. Quando falava de Pixel, sua voz quebrava em respeito e peso. Ele roubou do espetáculo sua coroa. Transformou-se naquilo que todos evitamos ser. O erro que ninguém pode apagar. No subterrâneo, onde antes os invisíveis sobreviviam à margem, nascia uma nova cultura. Não mais apagados, mas reconhecidos. Eles pintavam suas histórias nas ruas em grafites que não desapareciam. Era uma arte sem anúncios, sem patrocínio, sem curadoria. Rude, imperfeita, mas transparente. Era vida. E o Brainflow? O evento nunca mais voltou a existir como antes. A palavra sobreviveu, mas transmutada. Agora, Brainflow era nome dado aos encontros coletivos onde todos podiam mostrar sem julgamento o que criavam. Sem júri, sem saturação, sem premiação. O brilho agora era interior.
sem precisar ser moeda. O mito foi arrancado, e em seu lugar, ficou a lembrança do apagado que ousou expor a verdade. No alto, Pixel, ou o que restara dele, seguia brilhando e apagando ao mesmo tempo, uma forma ambígua, impossível de catalogar. As crianças apontavam para ele como apontariam para uma estrela. Os adultos o observavam em silêncio, lembrando-se de como viveram cegos sob a mentira. Ele era fera e ferida, sentença e libertação. Certa noite, quando a lua se refletia inteira nos destroços do antigo palco do Brainflow, sua voz soou uma última vez, clara, quase humana. Eu queria ser visto, e agora sou, mas não como peça nem como troféu. Sou lembrança. Se querem me honrar, criem. Criem mesmo sem brilho, mesmo sem olhos para assistir mesmo na sombra. Porque a arte é isso, existir apesar de. E pela primeira vez sua figura no céu silenciou de modo diferente. Não desapareceu, mas tornou-se estática. Um mural fixo de um homem correndo, cubo no peito, olhando para a frente. Não mais pulsando, não mais ardendo em dor. Apenas repousando como marca definitiva no tecido da cidade. Cromópolis seguiu viva. Não mais perfeita, não mais saturada, mas real. A cidade das falsas cores agora caminhava sob a cicatriz que lembrava sua mentira. E sob a eternidade de Pixel, que não venceu por brilhar mais forte que os outros, mas por nunca ter deixado de existir. Mesmo quando todos juravam que ele não existia. O invisível tinha se tornado indelével, e sob sua sombra marcada no céu, a humanidade de Cromópolis enfim respirava.